em direto do meu Facebook. O primeiro segmento é sempre assim. Entramos em direto no Facebook, se bem que isto depois vai estar no YouTube. Vocês poderão estar a ver isto depois no YouTube ou não. Bem-vindos a mais um Maluco Beleza. Apresentar o meu convidado especialíssimo desta semana. Ele tem respirações estranhas. Dito pelo próprio Chefe Kiko. Olá, Kiko, bem-vindo. Olá, Rui, muito obrigado por estar Tens aqui. respirações estranhas. Estava a dizer isto, mas não era bem essa a palavra certa. Tenho respirações inconstantes, mais do que estranhas. A sério? Sim. Tenho uma atividade meio atípica, não é? Às vezes estou assim a dar gás e aquilo começa a respirar de uma forma um bocadinho mais... Mas imagino que muitas vezes, pelo menos pelas imagens que vemos dos programas de cozinha, onde vocês estão em full power. Na cozinha é estressante, a respiração tens de controlar a aumenta, respiração. o batimento cardíaco aumenta também. Agora tenho um problema que eu durmo muito poucas horas seguidas, por várias razões, uma delas são os filhos, e eu acho que nunca chego realmente a acalmar, por isso tenho sempre aquela respiração de quem está ainda acordado. Um bocado estranho, não é? Epá, é estranho. E também a correr, corro muito e por isso acho que tenho o ritmo cardíaco muito... Tu estás sempre a correr, mesmo quando estás parado. Mesmo quando estou parado. A respiração é de quem está a respirar. É sempre. Aquilo está sempre ali no batimento cardíaco, com 65, com 70. Mas olha, que isso tem muita graça a falar, é engraçado, mas não tem graça nenhuma na vida real, meu. Tens de ter cuidado com isso. Não. Mas não é só a respiração, é a tensão. Eu sou uma pessoa inevitavelmente tensa, porque sou um bocado hiperativo e espidado. E acho que inevitavelmente passo muita atenção para a cervical, então tenho um problema mais grave e mais sério na cervical. Vou tudo. Reflexologia, acupuntura, osteopatia. Agora vou começar a fazer uns tratamentos de ozono na cervical. De ozono? Sim, uma coisa meio marada, porque eu tenho uma protusão aqui entre a C6 e a C5. Espera, não sei o que é uma protusão. Gostaste do nome técnico? Epa, assim, empurrar para um gajo quando quer dar um ar muito a Lobantunes para falar assim umas coisas muito sérias. Pá, protusão, pá, ninguém percebe nada. Pronto, um gajo passa por... Pronto, os especialistas perceberam que esta palavra não existe, mas pronto. Mas impressionaste metade da população portuguesa. É um problema, básico, não é uma hérnia discal, mas é basicamente... Aqui na cervical? Isso acontece basicamente há 7 dias durante a semana, não é? Acontece em 6 ou 7 dias durante a semana. Isso tem a ver com a tua atividade profissional? Com o facto de acho que tem a ver com a atividade profissional e inevitavelmente com o facto de dormir pouco, dormir mal, não é? É inevitável hoje em dia dormir mal. Os meus filhos têm todos menos do que 5 anos e são 4. E depois, pronto, alguma preocupação também. Tu decidiste despachá-los todos logo de uma vez? Posso despachar para ti? Não. Fizeste isto assim, disseram-me que os gajos iam curtir muito mais a vida se eles fossem todos seguidos. E eu, em honra deles e pronto, ia pensar neles. Então tu perdeste 10 anos de vida. Basicamente, eu e a minha mulher. Eu acho que a Maria tem perdido mais anos de vida do que eu, porque ela é super mulher. Ela é que acorda mais vezes durante a noite. Bom, já repararam, temos aqui um convidado, um super convidado. Fala pelos cotovelos, não deixa falar. Super maluco, beleza. Que boa onda que tu transmites, Kiko. E vamos já aqui revelar uma curiosidade, que tu já me conhecias. É verdade, deixem-me contar esta, exato, por favor. Esta história tem que ser... é muito boa. Estava eu na FIL antiga, não, na FIL nova, já na Expo, e eu estava a fazer um daqueles trabalhos como hospedeiro neste caso. Sim. E estava a treinar num stand que era da Jastel. Deixa-me só fazer aqui um enquadramento. Isto aqui foi em que ano, mais ou menos? Foi há 20 e poucos anos. Portanto, tu não tinhas nada a ver com a cozinha, não? Não, nada a ver com a cozinha. Estava a fazer uns trabalhos, eu fazia trabalhos ou de Pai Natal nos supermercados, ou então ia para os stands fazer de hospedeira com um fatinho. Olha, aqui é o telefone, aqui é o computador. Sim. Este é já a Stella. Convivias com as hospedeiras? Convivia com as hospedeiras, sim, bons chaquetes. E basicamente o meu stand era bem frequentado. Tínhamos lá algumas figuras estudantes. Como é que era aquela? Isabel Filgueiras fazia parte do meu stand. E de repente, não é por nada que de repente aparece um conglomerado de pessoas que estavam no meu stand, de repente desaparecem porque alguém começa a falar num outro stand chamado Rui Unas. E foi aí que eu percebi que a minha vida não era para aí. Eu tinha que me dedicar a outra coisa. Foi aí que decidiste, por minha causa, vê lá, dedicar-me à cozinha. Dedicar-te à cozinha. Mais ou menos. Primeiro foi um princípio de afastamento que por esta área não era melhor. Mas olha, pensa assim, mesmo que eu abrisse qualquer tasca, qualquer restaurante, qualquer coisa agora, atualmente ao teu lado, jamais iria ter o mesmo reflexo, a mesma Mas sabes que eu ainda tentei depois, eu não afastei completamente, porque ainda cheguei a fazer 2 trabalhos, um no Rock in Rio da Vodafone e outro na praia para a Diadora, que era como animador? Como animador. Olá, estamos aqui no stand da Diadora, jogo 2 para 2, quem quer entrar? Pronto, e tentava animar, mas aquilo não foi nada de especial. Hoje em dia, se tu quisesses, tu podias fazer 2 em 1, tu podias fazer isso nos teus restaurantes. Olha porque estás-me a dar umas boas ideias por acaso, mas eu acho que hoje em dia... E mesmo que a malta não gostasse, dizia assim, malta, vocês vão ter que me ouvir, senão não comem. Mas havia um problema, é que eu na altura podia parecer ridículo e podia ser ridículo realmente o que sou. Hoje em dia tenho que me conter um bocadinho mais. Pois, porque tu és um chefe. Tenho um chefe, exatamente, com E ou sem E, não sei como é que se diz. Sim, mas... também não sei. E és um empresário e tens muitas pessoas que dependem de ti. Não, eu tenho que estar mais comedido também. Sim. Tenho que ter uma relação mais calma. Não posso mostrar literalmente tudo. Bom, não sei o que é que vai acontecer hoje, porque... Mas puxarem muito por mim. Pois, exatamente. Olha, Chupa Chups é o nosso patrocínio. É lá, então... Então isto é assim. O que é que acontece, Marco?
Então. Não temos o teu computador. Não tenho o meu computador. Oh, espera aí. Porquê que não tenho o meu computador? Chupa Chups é o nosso patrocínio. Estavas-me a fazer sinais e agora já tens? Também não. Epá, agora que eu precisava de mostrar isto, precisava... já está. Faz 60 anos, tu próprio foste apanhado de surpresa. 60 anos tem a Chupa Chups. Todos nós já comemos um Chupa Chups na vida. Sim. Quem tem filhos sabe que isso é também. E a Chupa Chups tem. A Chupa Chups tem um pau. O pau da Chupa Chups tem um sistema anti-formigas. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Tem uma história muito fixe. Eu por acaso ainda não tinha feito. A Chupa Chups chamava-se antes Gol. E depois chamou-se Chups. E depois só em 63 é que começou a chamar-se Chupa Chups. Neste site chupachups.pt tem a história toda. E hoje vou fazer aqui uma coisa que já devia ter feito há mais tempo, porque eles são nossos patrocinadores e nós devíamos aproveitar todas estas campanhas que existem aqui a celebrar este 60º aniversário. Então, nós vamos aqui saber mais. E o que é que acontece? Portugal. Estes Chupa Chups têm todos um código. Tem um código, certo? Epá, não me digas que eu ando a perder os códigos de... Espera, estão aqui códigos. Não há mensagens como aqueles bombons, não? Mensagens? Os bombons, há uns bombons que trazem mensagens. É? Que bons são estes? São aqueles os bácios, não é? Os baixos. Tu não estás a falar com concorrência. Não. Não. Esquece os chocolates. Chupa Chups. Há melhor mensagem que um código da... Mas onde é que está o código? Não estou aqui a ver o código. Tens que o chupar. Tens que o chupar, foi o que ele disse. Vou começar com o Espera aí. Eu tenho que introduzir o código aqui. O que é que acontece? Isto vocês vão aqui ao site. Há duas formas de participar. Com código e tocar a flauta forever. Ok. Como é que isto joga aqui? Está no código do pauzinho. É o código do pauzinho, mas eu tenho aqui o pauzinho. Onde é que está o código? Tenho que chupar isto. É só no final que aparece a surpresa. Exatamente. Obrigado, Kiko. Então, mas espera aí. Mas isto vai demorar muito tempo a chupar. Como é que vou fazer isto? Kiko, calma. Então espera aí. Não há hipótese. Exatamente. Então eu queria introduzir aqui o código para abrir muitos presentes. Não temos aí nenhum pauzinho já chupado? Tenho aqui uma faca. Não. Parte isso, a faca. Tens uma faca? Andas sempre com uma faca. Estás a brincar comigo? Não. Tens isso. Não andas com uma faca de cozinha no carro? Não, pá, não. Ando com uma jaleca normalmente. Ando sempre com uma ou duas jalecas. Jaleca é aquela bata. É a bata, não é? Bata profissional. Porquê que andas com uma jaleca no carro? Nunca se sabe quando é que tenho que ir a um restaurante fazer alguma coisa ou acontece algum momento de emergência. Assim, Espera aí, vou buscar a minha jaleca. A sério? Sim, normalmente não entro no restaurante vestido. Sim, mas se for preciso. Espera aí, calma que eu tenho a jaleca no carro. É um médico. E tu não cozinhas sem jaleca? Não cozinho no restaurante sem jaleca, não. É uma espécie de... É a tua farda. É uma questão de ética. É uma questão de ética. Bom, eu queria introduzir aqui o código. Malta, então façam o seguinte. Vocês prometam que façam isto, que vão fazer isto. Vocês vão a chupachups.pt, vão conseguir depois abrir este... Diz aí que sim, é essa notificação. Sim, peço desculpa. Esta página, introduzem aqui o código, peço desculpa. Dia, mês, ano, essas coisas todas. E depois ganham prémios. Mas eu agora... Tem que se carregar aquela coisa. Não sou um robô? Ok, tenho aqui o. Tenho aqui o código. Já-me só um segundinho para acessar isto. Introduz aqui o código. Chupa, Rui, chupa. Penso com U-N-P. Ok. U-N-P. Então. Aqui o P maiúsculo. O N, P, ok. P, T, K, 1. Isso faz mais tempo. Indiquei. Os dois. Isso demora muito tempo. Malta, peço imensa desculpa. Mas isto vai acontecer. Enquanto isso, o que está fascinado com essa máscara? Isto é uma cena muito estranha, mandei vir da internet. Já mandaste vir coisas estranhas da internet? Coisas estranhas. Já. Pensa no que vais dizer. Já mandei vir algumas coisas estranhas da internet. Então, para usar sozinho ou acompanhado? Normalmente uso sempre sozinho, são géis. São o quê? Géis. Gel.
Já és para quê, Kiko? Diz lá. Para darem mais energia. Ah. Normalmente, passado uma hora, eu começo a perder um bocadinho de energia e meto um gel. Ok. Metes um gel aonde? Normalmente meto na boca. Na boca. Bom, então bora lá isto. Eu já li a site. Já temos de explicar a questão dos géis também para os mais curiosos. Espera aí, eu não devia estar a postar aqui o meu. Bom, postei aqui. Vocês estão a ver isto? Está bem, está a giro. Bora lá. Bora lá. Não és um robô? Não sou um robô. Ok. Uma pergunta um bocado assustadora. Não sou um robô. Então bora lá. Verificar. Hã? Não pode. Hã? Então. Para já não pode abrir nenhum dos presentes, mas encorajamos a continuar a tentar. Esse calhar não há. Ok, pronto. Ok. Pronto, pelo menos tentei. Mas é isto. Agora estou com uma overdose de açúcar na boca. É bom? É bom? Epá, eu ótimo, não sei qual é que é o sabor. É Coca-Cola, Coca-Cola? Não é Coca-Cola. Strawberry. É morango. Bom, eu agora vou fazer uma pausa nesta conversa. Eu vou tentar deglutir o que está aqui na boca. E nós já voltamos para a nossa conversa. Eu, em vez de géis, que é para a próxima, vou meter um chupa-chupa desses. Eu acho que está dentro de ti durante pelo menos uma hora. Então vá, até já, malta, até já. Ok, ainda estou com os chupa-chupas na boca. Kiko Martins, chefe Kiko Martins, com ou sem E, como é que preferes? Pá, como tu quiseres, como te sentires mais confortável. Eu preferia que fosse sem o chupa-chupa na boca. Mas quando tu assinas, quando pões chefe, como é que tu pões? Pá, assino sem E. Sem E? Sem E. À francesa, chefe, É mais chefe. É mais espinta, não é? Chefe. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Valeu. Tu és um convidado estou a precisar muita confiança nesta conversa. Mas olha, só para te explicar a questão do gel. Epá, eu para além de chefe, gosto de correr. Pá, e ao final de uma hora. Estás de ótima forma, devo dizer. Obrigado, pá, obrigado. Não sei se vocês estão a ver aí em casa. Mas os chefes podem ter a tendência de serem um bocadinho arafadinhos, não é? Pá, eu compro muitas vezes pela internet aqueles produtos estranhos, são géis de força, basicamente são hidratos de carbono e açúcar que nós temos tendência. Pensavas que a conversa ia para um lado um bocadinho sexual, não é? Sim, por isso eu quero pôr aqui houve aqui a minha agente que falou-me aqui no meu ouvido esquerdo assim, olha, não. Durante muito tempo os chefes tinham de facto essa imagem, ainda há chefes gordos, não é? Mas hoje em dia o paradigma mudou de tal forma. Epá, eu acho que chefes que realmente trabalham. Não, havia, obviamente que sim. Os franceses, sim, todos eles, sim. E havia aquela imagem, não é? Aquela imagem um bocadinho. O chefe Silva, gordinho, tranquilo, na dele, a beber a sua cervejinha na cozinha. E... Mas porquê? Porque ele não era. O que é que mudou para os chefes emagrecerem? Epá, eu acho que houve um bocadinho, se calhar aquilo que mudou realmente foi um bocadinho a estupidificação da figura do chefe de cozinha, de uma forma séria, não é? Que o chefe de cozinha deixou de estar tão assente na cozinha e passou a ser capa de revista e a fazer programas de televisão, e com isso trouxe algum glamour para a área, mas também uma preocupação com a imagem. E uma preocupação com a imagem, necessariamente, sim. Ou seja, um chefe de cozinha deixa de ser apenas um cozinheiro que sabe cozinhar e liderar uma equipa, e também tem que ser um RP, também tem que ser uma cara de um espaço. E saber ser figura pública, que é o que saber ser figura pública, que é uma coisa que há uns anos, todos os chefes que eram ambicionavam, que é sempre fixe também. Acho que um chefe. É raro o chefe que não tenha um ego. Eu acho que é normal. Qualquer pessoa gosta de ser reconhecida em qualquer uma das áreas. Eu acho. É pena que quando isso traz estupidificação ao lado disso, não é? Sim. Quando a nova geração quer ser chefe de cozinha porque não gosta de cozinhar, ou seja, porque isso não é um motor mais interessante, mas sim é ser conhecido e ser famoso. Em todas as áreas isso é ridículo. E achas que isso já acontece também? Eu acho que acontece, infelizmente, sim. Eu acho que acontece. Mas como é que tu tens essa percepção? Tu tens essa percepção como? Eu tenho essa percepção através dos miúdos que me vão aparecendo na cozinha, não é? Antigamente apareciam miúdos com mais resiliência, com mais capacidade de sacrifício, mas eu acho que isso é transversal a todas as áreas hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade um bocadinho com pouca garra, com pouca pia, com pouco entusiasmo para se agarrar às causas, não é? Nós gostamos todos de tudo é momentâneo aquilo que nós gostamos. E fácil, não é? Há um facilitismo. Tudo é fácil e momentâneo, não é? Isso é o quê? Também é fruto da sociedade onde vivemos, não é? Nós há bocado não nos lembrávamos qual é que era aquela rádio pirata, fomos logo ao Google, não é? Sim. Antigamente tínhamos de estar aquilo na cabeça durante algum tempo, uma enciclopédia em casa, um telefonema a um amigo. Hoje em dia é tudo muito rápido, tudo muito fácil e tudo muito volátil, não é? O nosso gosto hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Isso é o lado mau. É o lado mau. Mas também há um lado fixe. Ótimo, há um lado ótimo. Sim, não é? Fantástico. Claro que a coisa que eu mais gosto é eu tenho 8 irmãos, não é? E consigo falar com os meus irmãos todos os dias, a todas as horas, não é? Tenho um irmão que vive não é no Boda, ele vive no interior de Minas Gerais, numa fazenda, não é? É impossível eu falar com ele há 6 anos atrás. Hoje em dia falo com ele todos os dias, hoje estava a falar com ele de manhã. E a quantidade de discussões que já acabaram por causa do Google. Não, o Benfica ganhou 3-1 em 1980, não ganhou. Vamos aqui ao Google.
Ganhou 3-1, pronto, normalmente isso não me veio ajudar nada à minha equipa, por acaso. Normalmente a minha equipa ganha tão pouca coisa, mas pronto, eu sou dos verdinhos. É dos verdinhos, sim, dos verdinhos. Os verdinhos não. Vamos falar de tudo e mais alguma coisa, com certeza. A cozinha vai ser o ponto, se calhar, central da nossa conversa. Cozinha e viagens, porque tu és um gajo que gosta muito de viajar. Vamos embora. De resto, ofereceste um livro muito interessante. Obrigado. Sobre uma experiência que tiveste. Que durou quanto tempo? Foram 14 meses. 14 meses. Eu volto a repetir. 14 meses em que tu foste com a tua mulher. Minha mais tudo. À volta do mundo. Como é que se chama o livro? Recorda-me. Comer o Mundo. Comer o Mundo. E, portanto, associaste duas paixões tuas, imagino, não é? Que é... A minha mulher e a minha três. Que é comer, viajar e namorar. E comer o mundo. Não. Isto é o nome do teu grupo. Agora já é Grupo Comer o Mundo, exatamente. Isto está a ficar... Vou pôr aqui livro, espera aí. Só para nós vermos a capa. Visualizarmos o livro. Eu devia ter trazido. E então, porquê é que fizeste? O que é que te levou a fazer isto? Olha, porquê nessa altura? Porquê 14 meses? Exatamente, como é que isto aparece, não é? Eu posso andar um bocadinho mais para trás? Temos tempo. Claro que sim. Eu estava. 2011. Isto foi em 2011. Então, mais ou menos em 2007 ou 2006, eu chego a Portugal, que eu fiz o curso de cozinha fora de Portugal. Chego a Portugal, entro num restaurante, no Eleven. Estive lá 6 meses a trabalhar. Depois, eu, na altura, fartei-me daquilo. Achei que era difícil ter um restaurante e poder convidar os meus amigos e cobrar 100 euros por pessoa, que era o ticket do Eleven na altura. E abri o meu primeiro restaurante, que ficava na 5 de Outubro, ali ao pé da Barbosa. Na Barbosa do Bocage, ao pé da 5 de Outubro. Tive esse restaurante durante 2 anos. De repente tive lá uma cliente muito especial, chamava-se Maria, apaixonei-me por ela. Eu sempre tive muito o sonho de quando me casasse, dedicar um ano aos outros, fazer um ano como missionário, como voluntário. Quando me casei, fui para Moçambique, trabalhei como voluntário. E a minha vida em Moçambique era muito diferente de uma vida citadina em Lisboa. Não é? Eu tinha tempo para pensar, tinha calma, tinha tranquilidade. Comecei a montar na cabeça este projeto de Comer o Mundo, principalmente porque tinha tempo. O que é que eu fazia? Todas as noites eu parava um bocadinho para pesquisar, para estudar como é que eu podia dar uma volta ao mundo sem gastar dinheiro e de forma que também me enriquecesse enquanto profissional, não é? Enquanto cozinheiro. Enquanto pessoa. Enquanto pessoa e enquanto marido, não é? Sim. E aí o projeto começou a ser montado, que basicamente o projeto tinha a premissa de um casal, um cozinheiro e uma jornalista, que queriam viajar pelo mundo, passar por 14 países e viver, mais importante do que tudo, com 14 famílias, aliás, com 26 famílias desses países, Sim. Exatamente. Raças protegidas, estás a ver? Queria encontrar uma família libanesa realmente da raça pura libanesa. Isso foi isso que fizemos, ou seja, basicamente 6 meses antecedentes à viagem, começamos a planeá-la. A fazer muita produção, contactos. As coisas foram acontecendo muito por acaso, ou seja, eu consegui o patrocínio do Expresso, escrevia na altura para a Única, quando chamava-se Única, em vez de revista. Antes de partir para a viagem, a minha mãe ofereceu-me uma máquina de filmar, uma coisa que nós nunca tínhamos pensado, não é? E vamos filmar a viagem. Aconteceu por acaso. Então há registros audiovisuais da coisa? Filmámos a viagem toda, que depois usámos, fizemos um blog, já não está ativo, mas fizemos várias imagens da viagem. A viagem foi incrível, foi super enriquecedora, não é? Ou seja, eu no fundo carreguei muito o meu GPS com mapas que eu vinha a utilizar e que nem sabia que os poderia vir a utilizar. E enquanto casal, o facto de poder passar por um desafio que é passar por 26 países durante 14 meses, é uma loucura. Eu pesquisei aqui Comer o Mundo no YouTube, a primeira coisa que me aparece é o teu TED Talk que fizeste em Matosinhos. Portanto, já partilhaste esta experiência com muita gente. Eu acho esta. Lá está aí vídeos. Eu acho esta ideia absolutamente genial. Foi das poucas boas ideias que eu acho que tive na vida. Estou a brincar, não, mas foi uma grande ideia esta. Ideia, que grande concretização. Que experiência, meu. E acho que as pessoas não têm muita noção de. Isto realmente teve um lado muito de trabalho, não é? Não teve um lado tão poético como as pessoas podem pensar. Sim. Mas eu também não acho que uma viagem pelo mundo de 14 meses possa ser feita sem planeamento e sem um objetivo. Acho que quando inevitavelmente parte para o mundo, se não leva um objetivo, começa-se a perder inevitavelmente. Sim. Porque a maior parte dos viajantes que nós vemos é a mesma cultura de sempre. Sim. É encontrar no hotel, começar a ver cervejas. É menos seja esse o objetivo, nada contra, não é? Não há nada contra esse objetivo, mas se tu queres um bocadinho mais, não é? Alguma coisa que tenha a ver com a tua área, tu tens a obrigação de encontrar famílias para te receber, viver com elas, saber aquilo que elas comem, como é que elas comem, aprender a cozinhar com elas. E a Maria sempre à procura de histórias para contar, acho que foi... Com o seu instinto jornalístico em ação, imagino que é. Foi ótimo. Tu a farejares literalmente, não é? E depois duas personalidades muito diferentes. Sou uma pessoa mais latosa, a Maria é muito mais organizada, muito mais... Tu é que chegavas à frente e que metias a conversa? Exatamente. Depois éramos dois miúdos, não é? Dois caras, dois miúdos muito novinhos, que andávamos a filmar.
Pá, e filmávamos no meio de Tijuana, no meio da Nicarágua, às 4 da manhã, e pá, tínhamos esse go for it, não é? Não era aquela coisa de viajar, era viajar à série, era viver como eles viajavam. Nós tínhamos uma série de mandamentos, como é que nós nos comportaríamos nesses países, só comíamos comida local, pá, viajávamos, usávamos transportes que eles usavam também, ou seja, uma viagem no meio da China não era de avião, pá, claro. era num autocarro, num comboio. Pá, lembro de uma viagem que fizemos na China de 27 horas. Epá, em que eu vou-te contar durante 6 horas eu não conseguia encaixar a minha mala. Eu estava de pé, eu ia Maria encaixar a minha mala. A determinada altura eu descobri que Cristiano Ronaldo em chinês dizia Siró. Pá, lá consegui um lugar para me sentar. Pá, depois no final Portugal tinha dado 7-0 à Coreia, os gajos estavam todos contentes, e eu acabei sentado já numa cadeira à boss a comer noodles, pá, que eram dados por eles e tudo e mais alguma coisa. Pá, olha a tua carinha aqui. Olha aqui a criançola. Epá, eu vou dizer-te uma coisa, Deus dá, mas também tira. Portanto, tu tiveste uma experiência do caraças, eu tenho inveja, uma inveja da boa. Portanto, agora o mínimo é levares com 4 anos a acordar, a dormir muito pouco. Percebes? A minha mãezinha diz o mesmo. Para tens de pagar, é paga. Tiveste aqui 14 meses a curtir, a aprender, a evoluir enquanto chefe, enquanto pessoa, mesmo na tua relação, presumo que isso tenha sido muito fixe, não é? Pá, foi muito por 14, vocês tinham casado há pouco tempo, não é? Tínhamos casado há pouco tempo, acho que inevitavelmente passamos por experiências difíceis, não é? Sim. Uma pessoa pode pensar que uma viagem, pá, tem um lado fácil, mas não tem, não é? Sim, pá, sim. Situações mais complicadas em Ensenada, em Juárez, em Tijuana, pá, em Granada também. Estávamos a filmar em casa tivemos que passar pela cidade de Granada à noite às 4 da manhã. Pronto, assim umas situações mais, pá, que nem vale a pena ir muito ao pormenor. Mas temos situações muito hardcore, pá, e isso põe em causa, não é põe em causa, mas digamos que é um teste, não é? Eu acho que é um grande boost. Acho que uma coisa gira, não é? Há muita gente que não usa sapatos, não é? No mundo inteiro, não é? Pá, não tem hipótese de usar sapatos. E vai criando calo nos pés. Sim. Não é? Acho que isto é o que eu digo sempre. Isto para o meu casamento criou calo. Yeah. Criou calo, deu-nos garra para outras porcarias podem vir a acontecer. Outras merdas podem vir a acontecer na vida. Faço ideia, as vossas pequenas discussões em casa não se comparam às grandes discussões que vocês conseguiram sobreviver em situações limite, né? Assim mais intensas. Sim, na viagem. Agora eu acho que é mais intenso 4 filhos com menos de 5 anos. Isso é uma viagem que vai durar a vida toda. Sim, e encontrar tempo para preservar o casamento, não é? Que é sempre o primeiro filho e é mais difícil. Mas está sempre a resolver problemas, está sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Ainda hoje, esta noite, pá, o meu filho Matias, pá, teve acordado a noite toda, tipo com febre, não sei o quê, não é? Mas depois a vida continua, às 6h30 da manhã todos a tocar e depois tens os outros filhos para criar, não é? Depois são mais 3, não é? Nos teus restaurantes? Esses são outros filhos? Uau, pá, eu acho que uma coisa que às vezes parece que estou-me aqui a queixar, nada disso, pá. Eu quando gosto, eu adoro aquilo que faço e adoro a vida que tenho. Eu acho que nós só somos realmente bons a fazer coisas que realmente gostamos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Só atingimos a excelência assim. Eu acho que gosto muito daquilo que faço, pá. Adoro cozinha, adoro comunicar, adoro caos, comunicar. Não, e tu és um comunicador nato. Aprender. Olha, aqui foi a minha, pá, estava estava todo borrado, posso usar essa expressão, pá, antes disto foi incrível. É pá, mas eu acho que só esta experiência dava uma conversa maluco, beleza. Toda esta experiência, apesar de já terem passado alguns anos, não é? 7 ou 8 anos da tua experiência nesta viagem à volta do mundo, só isso daria já uma conversa. No entanto, temos muitas perguntinhas para ti, meu caro, que vêm aqui do patreon.com/ruiunas, plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Não sei se sabes o que é, portanto a malta vai a patreon.com/ruiunas, pode tornar-se patrono, apoiar o nosso projeto, e depois nós damos a possibilidade de fazerem perguntas. E temos aqui muitas perguntinhas. Já estão aí a rolar perguntas. Dá 3 dias para cá, quando eu anunciei a tua presença. O Urso Inopinado pergunta: hoje mais que nunca a minha pergunta padrão se ajusta: salmão fresco, selvagem ou mel? O Urso faz sempre esta pergunta. Kiko, como é o processo criativo de um chefe de cozinha quando procura um novo prato? Novas combinações? Posso responder ao Urso? Claro que sim. Urso, o processo criativo, a premissa básica é nós temos uma noção de uma coisa, que é nós não estamos a cozinhar para o nosso umbigo, como em quase tudo aquilo que fazemos na vida. Eu acho que um gajo tem que ter noção para quem é que está a cozinhar, o que é que as pessoas procuram, o que é que as pessoas querem. Pá, e depois colocar o máximo de energia nisto. E a energia é colocada aonde? A energia não só é colocada no local de trabalho, enquanto estamos a escolher os produtos, a escolher as técnicas e a desenvolver o prato, mas é colocada muitas vezes quando vamos dormir e estamos a conversar com a almofada, quando estamos a correr e estamos a ter uma ideia durante a corrida. Eu acho que é levar, no fundo,
pá, a angústia e a insatisfação para todo lado. Eu às vezes quando estou a surfar, agora eu estava a olhar para ali porque penso que estava a falar com o urso. O urso não estás aí a ver. Podes falar com este urso. Fala com este urso. Agora não sei porque estava a olhar para a cara. Não faz mal. Isso é no mínimo Não, ridículo, isso é mas não, pronto. és comunicador. Está aqui o teste, como é que és um gajo que rapidamente fala com o urso está ali. Não, mas podes falar para mim. O urso está a esferrer. Epá, e acho Quando vais que fazer surf, pensas em cozinha? é levar à angústia. Eu penso em tudo aquilo que não está bem resolvido ainda. Pá, seja um colaborador que esteja insatisfeito por uma sessão qualquer, seja um espaço que eu acho que precisa de mudar as luzes, ou mudar a música, ou mudar o set table, ou mudar o prato, ou não está bem. Até a solução para a confecção de um determinado prato. Claro, exatamente. Então é isso que estavas a vezes. dizer logo no início da nossa conversa. Estás permanentemente a correr. Não é? A tua cabeça está sempre à procura, sempre a correr em busca de uma solução, de algo que ficou ali. Eu acho que há um dependente. lado, inevitavelmente, em mim de insatisfeito, de constante Busca. busca de querer mais. Isso é a todos os níveis, eu sei. Isso pode criar alguma intranquilidade, mas é a pessoa que eu sou e vivo bem com isso. E se os resultados forem aqueles que são, Sim, ótimos, acho que vamos encontrando acho que depois os paz fins e- justificam os meios. Acho que depois vamos encontrando maneira de viver-se com esta Tu personalidade. cozinhas coisas que não gostas. Não és particularmente fã do paladar. Acho que não. Acho que não, mas tenho eu gosto de quase tudo. Isto porque quando tu me dizes, pá, Sim. temos que ir à procura do gosto, não é? Da tendência. Mas eu daquilo vou-te que tu- contar, por exemplo, uma coisa gira agora. Eu, no asiático, não é? Um dos restaurantes que eu tenho é dedicado à Ásia. Pá, eu tive mais ou menos 3 meses a desenvolver um prato que era um nigiri. E aquilo basicamente é um nigiri, mas em vez de ter arroz na parte de baixo, tem um suspiro na parte de baixo. Esse suspiro é temperado com o mesmo tempero que leva o arroz de sushi. Estás a ver? Sim. Que é um bocadinho de vinagre de arroz, Sim. um bocadinho de açúcar, não sei o quê. E depois por cima leva peixe. Tu vais ao asiático, ou seja, 90% dos clientes que lá iam pediam um nigiri e de repente comiam aquilo e achavam aquilo uma coisa estranha. Pá, os chefes que lá iam diziam: ei, alta ideia, Genial, é super genial. criativo. Pá, mas eu estou a cozinhar para quem? Para os chefes? Eu estou a cozinhar para os meus clientes? Sim. Isto é para o meu umbigo, é para o meu ego ou é para satisfazer realmente as pessoas? E acho que é preciso isso, como em tudo na vida. Acho que há bocado dizias uma coisa gira que é, e também é preciso saber ser figura pública. Acho que sim. É preciso manter os pés na terra, não deixar que a fama sobe a cabeça, pá, e manter-nos tranquilos e focados em quem? É pá, se calhar eu tenho que fazer uns nigiris mais simples, mais acessíveis. Mas de vez à em quando tens de compreensão fazer das essas pessoas. peças, um bocadinho à imagem dos estilistas na moda, Tenho, designers, tens de tenho. fazer essas peças mais de experimentalistas. Posso ter coisas em que a partir eu digo assim, epá, as pessoas não vão gostar Ninguém disto, vai comer mas isto. depois, Ganhas o respeito. claro, Ganhas o comem. respeito dos teus pares. Se não comem, pá, olha, Não, comem à porrada. exato, não, e ganhas o respeito dos teus pares, não é? Acho que sim. Eu divirto muito a pensar a cozinha e a pensar a comida. Agora, epá, como é que eu tenho de explicar? Se eu faço tudo de acordo com como eu gostava de comer, não. Eu se calhar hoje em dia tenho eu cada vez gosto de coisas mais simples e menos coisas no prato. Não é? Se me perguntasse o que gostas realmente de comer, epá, gosto de comer uma grande borrata com uma anchova, gosto de comer rabo de bois de fado com puré de batata. Se é isto que eu vou fazer para todos os meus clientes, acho que não. Mas, Claro. pá, mas eu adoro. Pá, não há um prato do asiático, um prato do talho, um prato da cevicharia que eu não gosto. É tudo Adoro. bom, pá. Eu agora, pronto, vão dizer, e a Unas, estás a fazer. Mas é, pá, eu tenho o privilégio de depois conhecer estas figuras. Pá, eu tive aqui já o Avilés, que é outro, não sei qual é, que é a relação que tens com o Epá, Avilés. é ótimo. Avilés, pá, caralho. Pá, vocês são malucos, beleza, na melhor acessão da expressão, pá, porque o que vocês fazem, vocês têm que ter uma grande pancada. Sim, acho que sim. Tem que ser maluco. Um bom chefe tem que ser maluco. Sim, um bocadinho. Epá, e é beleza porque vocês fazem. Epá, é muito mais que alimento. Transcende. Há um lado poético, há um lado. Há algo transcendental na comida que ultrapassa os ingredientes e a confecção daquilo. E que ultrapassa os chefes. Acho que Sim. isso é que é o fixe, não é? Sim. Acho que a comida tem esta coisa ótima. A comida ou a mesa, não é? Eu acho que é mais Sim. a mesa. A do que experiência, comida, a experiência. Até um café, não é? Sim. Nós quando queremos engatar alguém, pá, não, olha, vamos passear? Não, vamos tomar um café, não é? Sim. Vamos sempre, temos engatar. Foi Foi a palavra certa. Foi a palavra certa. Acho que sempre que queremos entrar em contacto com alguém, não é? Vamos jantar. Pá, eu não digo à minha mulher, olha, sexta-feira à noite vamos namorar, às 9h30 passa em casa para irmos namorar. Não. Vamos jantar. Não é? Acho que tem E o sempre acto de jantar é um acto de amor, Claro. não é? Mas um ato de educação também, que é uma coisa gira, não é? Que hoje em dia, às vezes dá-me alguma pena a maneira como a malta se comporta à mesa, não é? Exatamente. Pá, fico maluco com isto. Tu, enquanto chefe, Fico doido. deve-te Fico doer doido. tanto estar a ver gente. Pá, fico, sabes porquê? Porque um prato chega à mesa, pá, a primeira Ignoram, coisa que acontece não olham. então assim, clique, e Exato. depois pá, demora não sei quanto tempo, que aquilo me manda lá para eu sou Faz um gajo Instagrams, um bocado- não sei o quê. Eu sou um bocado anti, não é anti, pá, mas não tenho muito Desligado das redes sociais.
depois manda, depois hashtag mais 10 minutos, para tagar alguém mais 5. E o prato de repente, ali... o prato ali à espera. Sim. Não, e nem contemplam o prato. Mas olha, eu fiquei um bocadinho doente, mas onde me dá mesmo náuseas é em casas de famílias. Estás a ver? Sim. Então a jantar em casa de alguém, e de repente está tudo a falar. Ou então um jantar de amigos. Eu fiz anos outro dia 27 de setembro. Está aí malta para me dar parabéns. Parabéns do teu. Urso, manda-me os parabéns. A minha mãe fez anos ontem, portanto, nós somos do mesmo signo. E de repente estava no meu dia de anos, estávamos a almoçar ali, meia dúzia de amigos. De repente estava 50% da mesa ao telemóvel. E assim, fogo, pessoal, olá. Respect, meu, faço anos. Eu confesso, eu estou um bocadinho errado a isto, mas eu estou sempre atento. De quando em vez, dá-me assim, ui, o que é que está aqui a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? E sinto-me muito mal e tento guardar. Mas eu acho que é um esforço. Nós estamos em fase de aprendizagem. Agora chegamos a uma fase de maturidade, não é? De excesso, e agora vamos começar a aprender a desligarmos disto. E a ligarmos melhor, e quando nos ligamos para ver uma maluco beleza, não ligamos para ver tudo e mais alguma coisa. Sim. Bom, tenho tantas perguntas, temos de despachar isto. Seguidor de Cristo, viva a ambos. Gostaria de perguntar em que país se come melhor a seguir a Portugal. Olha, então? Primeiro começando por a seguir a Portugal, eu acho que agora estava a olhar para ali. A seguir a Portugal, eu acho que aquilo que nós gostamos é da nossa história de palato, não é? Nós dizemos que a comida portuguesa é a melhor do mundo porque nós crescemos aqui, crescemos com este obviamente paladar condicionados, do azeite, do alho, das açordas, destes produtos do mar. Mas se tivéssemos nascido em França, gostaríamos era do bechamel e dos queijos e tudo e mais alguma coisa. Então, mas como é que explica que quando eles vêm cá ficam apaixonados pela nossa... E nós quando vamos à França também a bons lugares ficamos apaixonados. Quando fomos ao Vietnã ficamos apaixonados. Quando estamos num restaurante de beira de estrada no Brasil e comemos uma coxinha de galinha, uma farofa mineira ou uma feijoada, ficamos apaixonados. Eu acho que... onde é que se come melhor? Onde há boa onda à volta de uma mesa. E isso pode ser desde o Nepal às Filipinas, ao Vietnã. Pode ser um bairro manhoso de uma cidade ao Japão. Perdida. Onde eu mais gosto de comer, sem dúvida nenhuma, Vietnã, Japão, Índia. A Índia é incrivelmente vasto, como a China, Peru e Brasil. Há maus países para se comer? Não. Há países com menos cultura gastronómica, não é? Estados Unidos, Austrália agora, evidentemente, nos últimos 20 anos... Há pouca cultura gastronómica na Austrália? A Austrália é um país recente, não é? Agora, o que aconteceu com a Austrália? A Austrália está muito bem rodeada de alguns países do Sudoeste Asiático. Sim. E depois teve um boom, não é? Dos Masterchefs da vida. Exato. Nos últimos 20 anos. É por isso que... Claro. Mas cultura de pratos tradicionais, não é? Como nós temos em Portugal. Sim, não é ancestral. Nós temos pratos de séculos, não é? Em Portugal nós vemos desde o xerém, das açordas até às alheiras, às feijoadas, aos bustos, a tudo, não é? Muitos anos a virar frangos. Muitos anos a virar frangos, exatamente. Eles vão de lá chegar, não é? Se nós continuarmos a cozinhar e não forem os robôs. Mas nós também estamos a fazer o nosso caminho, nós não ficámos parados no tempo, não é? Temos a prova acho que sim. De toda a tua geração. Vamos reinventando um bocadinho, claro. Miss War pergunta: adoro cozinhar, fico muito feliz com o convidado-chefe. Quem cozinha lá em casa? É difícil desligar o espírito de chefe quando come em casa de amigos ou familiares? Eu acho que é sempre difícil desligar o espírito, sim, exatamente. Eu acho que quando nós estamos a comer uma coisa, inevitavelmente temos vontade em fazer comentários sério? E em dizer, fazia isto de outra maneira, não punha cenoura, mesmo que não abras a boca e digas, pensas nisso. Não digo. Mas pensas nisso? Eu penso nisto e hoje em dia digo muito pouco daquilo que realmente acho em restaurantes. Por exemplo, uma vez que tive uma história de um cozinheiro meu, isto aconteceu há uns 4 anos. Um cozinheiro meu entrou-me, estava a trabalhar comigo já há 2 meses, assim... o chefe, você afinal é uma pessoa do caraças, você és boa onda, competente, cuidado, fala bem com as pessoas. E disse, mas porquê? Porque uma vez foi lá ao restaurante onde eu trabalhava e de repente chegou um comentário à cozinha a dizer que o arroz estava deslavado, não sei o que mais, não sabia bem o arroz, não sei o que mais. Eu lembro-me de ter ido a esse restaurante, não tinha feito comentário nenhum. Quem estava na minha mesa era um outro amigo meu que tinha feito esse comentário. Eu tinha pedido ao gajo para estar calado e de repente chegou à cozinha ao comentário de: olha, o chefe esteve aqui, esteve a comer o risoto, não sei o quê, disse que estava uma grande porcaria. Já viste? O que eticamente não é muito fixe, não é? Porque entre pares não se faz esse. Foi num restaurante, foi uma coisa assim um bocado assim aflorada. Por isso eu prefiro não dizer, a não ser que, obviamente, seja um amigo meu de um restaurante e aí. No final da refeição digo, olha, gostei mais disto, gostei menos daquilo, e aí sou totalmente... Mas, por exemplo, quando estás a comer, portanto, há pratos, obviamente, que não são uma surpresa para ti, mas há outros em que tu não
não consegues resistir a pensar isto foi feito assim, ele pôs isto aqui ali, assim, pratos um bocadinho mais elaborados por chefes, não é? Eu acho que tentei deixar de pensar nos últimos tempos, sabes? Mais... Porque senão não desfrutas, não é? Claro, não desfrutas. mais focado em me divertir quando estou à volta de uma mesa do que provavelmente estar muito concentrado. Ok. Porque senão, eu ao princípio, não é ao princípio de carreira, mas há 7 anos atrás, ou 8 anos atrás, estava sempre muito atento a tudo. Nessa cena, não é? Tirava fotografias, escrevia notas, escrevia no meu bloco de notas e tudo mais. Gostei desta ideia. Como é que o gajo fez aquilo? Claro. Hoje em dia não, de uma forma mais leve, até porque acho que a minha inspiração não pode ser essa, com todo o respeito a todos os cozinheiros e chefes. A minha inspiração não é neles que não eu pode ser os outros. Admiro muito o trabalho dos outros, mas infelizmente acho que há muito Ctrl-C e Ctrl-V na área, e por isso tento-me manter afastado disso. Tipo, vou a um restaurante de alguém, gosto, vejo que as ideias vêm daqui ou dali, mas tento-me manter afastado. Como é que isso funciona em termos de patente de Não há pratos? patentes nenhumas. Não há patentes nenhumas? Não. E qualquer cozinheiro que viva dentro desta área consegue ao certo saber de onde é que as ideias realmente vêm, não é? Quem é que as começou. Portanto, eu posso abrir um restaurante e fazer um prato exatamente igual ao teu? Claro, já fizeram vários isso. Mas isso é eticamente muito reprovável, não é? Isso acontece na tua área, não é? Na área de piadas, não é? Tu vês um americano, vês o Jimmy Fallon a fazer uma coisa qualquer, de repente vês um português a seguir uma ideia, num stand-up comedy e vês um gajo a seguir uma ideia de um gajo lá de basta fora. Às vezes mudar uma linha ou uma vírgula para já ser uma coisa diferente. Assim como nos pratos também isso possivelmente vai acontecer. Em vez de servir com espargos, serves com outra verdura qualquer, mas o prato é o mesmo. Eu acho que sim. Há menos arte e menos poesia do que nós realmente podemos pensar. Acho que sim. Mas a Miss... Quem é que cozinha lá em casa? Exatamente. A Miss World tinha mais uma pergunta que era quem cozinha lá em casa sou eu. A minha mulher não cozinha muito bem. Isto não é nenhuma crítica, mas ela não pesca muito para a cozinha. Eu conto sempre esta história que uma vez ela queria fazer um jantar romântico para mim e fez-me de entrada um bife de novilho com molho de iogurte de morangos. Foi aí que eu disse: a entrada? Trocamos, eu vou para a cozinha. Novilho com iogurte de morangos é assim uma coisa. É impossível? Eu acho que é impossível. Se fosse peito de frango, já é uma carne mais neutra, mas mesmo com iogurte de morangos doce, era uma combinação meio estranha. Há regras que são. Há regras ou não há regras? Há coisas que não jogam. É a mesma coisa que pensares mas se houvesse alguém que conseguisse. Porque é possível, na volta há possível. Há capaz de haver ali uma forma. Agora estava qualquer. A dizer esta história de um doce ou de uma coisa que tipicamente não ligas, não é? Tínhamos uma irmã mexicana, uma irmã freira mexicana no México, que ia receber uma comitiva de padres e de irmãs. E ela estava na terra dela, que era a irmã Anunciação, e ela ia fazer um prato diferente. Tinha galinha, tinha cacau, tinha tortilhas, tinha cominhos, tinha banana. E de repente criou um prato tradicional mexicano, que é o mole poblano. Que é uma coisa feita com cacau, que é um frango temperado com molho de chocolate, que é uma coisa maravilhosa. Ela encontrou ali o meio termo entre o amargo do cacau, com um bocadinho do doce, com mais a banana a dar a cremosidade, as tortilhas a darem profundidade, os cominhos a darem profundidade. Fez uma receita fantástica. Ninguém se lembraria de fazer isso, porque a partida seria uma combinação impossível. Com uma francesinha, há muitas receitas que aparecem. Vão contra os princípios, não é? Quem é que se lembraria de fazer uma francesinha? Eu tive o meu primeiro restaurante, um dos pratos que eu mais vendia era um folhado de alheira com arroz de espinafres. O restaurante servia mais ou menos 50 almoços. Ao meio-dia e meio eu tinha um prato feito que era uma moqueca de camarão com um arroz basmati, e de repente a moqueca de camarão cai no chão. E pum! E eu, daqui a 15 minutos tenho aqui 50 malucos belezas a entrarem aqui para dentro. O que é que eu vou fazer para os gajos? Abro o frigorífico e tinha um bocado de arroz cozido, tinha uns espinafres, triturei os espinafres, envolvi no arroz, tinha um bocado de alheira, tinha um bocado de massa brico, uma massa muito fininha. Tirei a tripa da alheira, pus a alheira lá dentro, meti os telhados ao forno, e servi. E esse prato transformou-se no meu best-seller do restaurante durante 2 anos. A história da francesinha, não sei se foi também aquela se é mito ou não. Se é mito ou não. Mas eu acho que há muitas destas histórias que nascem assim, não é? As histórias da comida estão sempre muito ligadas à cultura e aos povos. A feijoada, por exemplo, é uma história muito gira, não é? Dos escravos, não é? Que era uma cozinha básica, não é? Eles comiam os restos dos ossos, estufavam os restos dos ossos com aliás, cozinhavam o feijão no caldo dos ossos, não é? Sim. E depois os senhores, os nobres das fazendas não queriam. Não é? Ou seja, a maior parte... tornou-se base para tanto prato. A alheira, por exemplo, não é? Os judeus fingiam que comiam alheiras para fingir que não eram judeus, não é? E a alheira foi dos... Exatamente. A alheira... Há tantas histórias lindas que são muito reflexo dos tempos na altura em que elas surgiram. Exatamente, são uma consequência da história. Luís Teixeira pergunta... Faz uma pergunta muito simples, mas se calhar as perguntas simples é que são as difíceis. Luís Teixeira, como é que se faz uma omelete à maneira? Isto está aqui a dizer o Unas, Uma omelete é daquelas coisas realmente complicada, não é nada fácil. Como é que tu fazes a tua omelete?
Olha, fazes uma omelete simples ou com tudo o que tens direito? Não, eu vou-te dar a minha receita de omelete, Luís, mas este fica só entre nós, está bem? Que é assim, a minha receita de omelete são 2 ovos inteiros, 3 gemas, 2 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de natas e 1 colher de sopa de manteiga derretida. Misturas isto tudo, temperas com sal, ok? Misturas isto tudo. Uma frigideira antiaderente, colocas uma boa quantidade de manteiga, tem que ser uma quantidade generosa, tipo 1 colher de sopa de manteiga. Quando a manteiga estiver derretida, agora continuo a olhar para o Luís Teixeira, quando a manteiga estiver derretida, metes lá dentro a mistura e mexes com uma colher, com uma espátulazinha. Okay? À medida que aquilo começar a juntar-se dos lados e tu já não vês tanto líquido por cima, começas a girar a omelete, está bem? A rodá-la até uma das extremidades. Depois, há um movimento que eu não consigo muito bem explicar, que é aquele movimento de XPTO, de zac, que a omelete salta, mas se não tiveres esse movimento, com cuidado, tenta com uma espátula e com uma colher empurrar a omelete. E depois faz uma coisa que é, serve a omelete mal passada. Como eu estou a dar uma receita em que ponho aqui 3 gemas, um bocadinho de água e um bocadinho de natas, o interior vai estar super cremoso. Isto basicamente é uma receita de uma omelete japonesa. Que é uma omelete maravilhosa que os japoneses servem em cima de um bocado de arroz e comem-na com ketchup, que é assim uma coisa meio bizarra, mas a cultura japonesa também é meio bizarra. E por isso, tenta, experimenta e diz-me como é que ficou. Eu não estava à espera dessa receita tão detalhada. Tão fora do baralho. E tão fora. A minha omelete é 3 ovos para dentro de um sítio, mexe aquilo, põe azeite ou óleo de coco ou uma gordura qualquer e põe ali. Errado, muito errado. A omelete, que tu tens aqui um toque. Mas é que a omelete é das coisas mais bonitas que existe. Porque os 2 grandes mestres a fazer omelete, os franceses, sim, que não metem nem água, nem as natas, nada disso, e metem exatamente a mesma proporção de clara do que de gema. Sim. Mas são os mestres. São 3 ovos, são 3 ovos. São 4 ovos, 3 ovos. Depois há umas técnicazinhas, há umas coisinhas conforme o restaurante. Sim. Depois há meia dúzia de restaurantes totalmente especializados nisto. Mas os japoneses, eles roubaram, salvo seja com muitas aspas ou sem aspas, muitas receitas de vários países. Né? A omelete à França, os caldos à China, mas depois fazem uma coisa fantástica que é, levam tudo à exaustão e tudo à perfeição. Exato. E os japoneses são altamente meticulosos e altamente pagas de disciplina profunda, resiliência, sacrifício. E esta omelete deles, eu até te vou procurar aqui já no... Eu procuro aqui, procuro. Deixa-me ver aqui. No YouTube? Sim. Diz-me, como é que se chama? Japanese Omelette. Eu procuro aqui. Japanese. Espera aí. Não sei como é que se chama omelete em. O que te vai aparecer é uma, mas não é esta que eu quero. É aqui. Japanese Street Food. Tenho que mostrar aqui. Espera aí. É que está aqui. Olha, essa aí, Japanese Street Food. Exatamente. Essa mesmo. Então bora lá. O que é isto? Isto é uma coisa maravilhosa, eu já vi este filme. Este filme é bom, é. Põe no meio. Podes passar um bocadinho mais para a frente, que o gajo ainda está... Anda um bocadinho mais para trás, está aí? Aqui. Não, mas este gajo serve... agora ele está aí na omelete, pronto, exatamente. Aí está. Está a fazer aquela parte que eu disse, de mexer, ok? Ok, vai mexendo mais um bocadinho. Isto tem a tal mistura de mais gemas do que... Sim, esta aqui tem mais gema do que nata, clara, e depois água. tem nata e um bocadinho de água. A água pode parecer estranho, mas não nos podemos esquecer que um ovo tem uma grande porcentagem de água. Lá está aquele zuca-zuca, o movimento zuca-zuca. Okay. Tuca. E ela está cozinhada na parte de fora e no interior ainda completamente líquida. Ele agora vai pôr sobre um prato de arroz, temperado com soja e legumes e carne, muitas vezes. Ou seja, isto é uma coisa que eu obviamente não sei fazer com esta mestria. Sim. É uma coisa de uma técnica. Eles cozinham com pauzinhos, já viste? Sim, este senhor deve ser... a omelete 5.944 que já está a fazer. Isto é lindo. Agora o que ele mostra, ele põe em cima do prato de arroz. E este restaurante deve ser só especializado neste prato, que é outra coisa que os japoneses têm. Não? Olha o recheio. Só de um prato? Só servem um prato? Só servem este prato, quase certeza. Olha agora a maneira dele cortar. O que é que é isso? O que é isso, meu Deus? Isto é Kiko, o que é isto? Ele agora estraga um bocadinho com uns molhos lá, mas que eu não acho especialmente piada. Mas isto é maravilhoso. Isto é único. O que é isto? Neste momento houve uma descarga de saliva na minha boca, porque isto é maravilhoso. Isto é incrível. Isto é a cultura japonesa aqui. Uau. Isto mostra muito sobre a cultura japonesa. Bom, repara, um japonês quando vem ao Alentejo e vê como os alentejanos fazem de pão Massorda. O Massorda. Olha, essa história é muito gira. Eu estava em Fukuoka, no sul do Japão, numa família japonesa, e uma coisa que eu fazia sempre durante a viagem era
tentava em cada um dos países cozinhar uma coisa típica portuguesa, desde que não fosse um confronto à cultura deles, não é? Não ia cozinhar uma carne de porco no meio do Médio Oriente, nem ia cozinhar uma vaca no meio da Índia. E quando estava no Japão, fui à procura de coisas a um supermercado, lá encontrei uma garrafinha de Mateus Rosé, passa a publicidade, e encontrei assim um pão grande. Pá, comprei o pão grande, retirei o miolo, fiz uma grande açorda e servi ao jantar para esta família. Pá, pus o pão no centro da mesa, a açorda, uma garrafinha de Mateus Rosé. A açorda dentro do pão? A açorda dentro do pão, com camarões, depois encontrei lá umas algas, fiz algumas coisas diferentes, encontrei mais uns peixes, fiz assim uma açorda porreira, pá, e eles deliraram, pá, deliraram. Porque há uma razão gira também de eles terem delirado, que é, eles não comem pão. Mesmo ao pequeno almoço no Japão, não é? Nós não temos muito esta noção, mas um japonês não está habituado a comer um bocado de pão. Torrada, não come uma torrada, não, nem pensar. O japonês come arroz. Um japonês, em média, come 90 kg de arroz por ano, para teres ideia. Um europeu, em média, come 3, 4 kg. Pequeno almoço, almoço e jantar. Nós é que somos os japoneses da Europa que comemos 18 kg de arroz por ano. Nós somos os gajos que mais comem arroz. Nós somos os gajos na Europa que mais comem arroz. 18, 19 kg de arroz, acho que era isto, exatamente. Não fazia ideia. O japonês come 90, não é? Uma coisa impressionante, não é? 4 vezes mais. Uma enciclopédia aqui, que tens de vir aqui, pá, olha, tens de vir cá todas as semanas. As coisas que eu aprendo contigo, pá, uau, man. É pá, mas isto tínhamos que ir ao Japão para comer este omelete, pá, temos que comer esta viagem. Eu quero ir muito ao Japão, eu faço a minha viagem, é sempre meio gastronómica, sempre que viajo faço sempre questão de comer cenas do sítio. Acho que é melhor alguém que viaja e que não come. Como é que é possível que a malta que vá viajar? É uma pena, pá. E depois come, pá, eu sei que às vezes não é possível, porque... Sim, sabe bem uma salada César e uma coisa normal. Sim, epá, mas comam as comidas lá, feitas pelos locais, não é? Acho que sim, faz parte de uma viagem. Faz parte de uma viagem. Ora bem, João Braga, o que achas dos programas de televisão para cozinheiros amadores? Pode ser o início de uma carreira de sucesso? Nós falámos do Masterchef. Nem pensar. A sério? Acho que os programas temos de ter um olhar crítico sobre os programas, não é? Os programas obviamente têm um lado de entretenimento, um lado engraçado. É pá, um lado de aprendizagem, mas para os cozinheiros amadores não é nenhuma rampa de lançamento, nem se pode ver assim. É pá, mas tu admites que um chefe vencedor do Masterchef ganha logo ali uma aura em termos de publicidade, não é? Logo um branding, não é? Não, ele foi o vencedor do Masterchef. Mas também tem um lado negativo, não é? Que é o lado Zé Galinhas também, não é? Nós não esquecemos quem ganhou o Big Brother a primeira vez que aquilo aconteceu. Sim. Não é? Ou seja, o lado da fama e da notoriedade também podem-lhe pôr uma pressão em cima e um estado de ansiedade e de glamour e de competência que ele não a tem. Não é? Eu não conheço muitas pessoas que tenham ganho o Masterchef ou tenham ganho esses concursos que tenham saído lá grandes cozinheiros, não é? Ou seja, eu conheço algumas pessoas que ganharam, quer o Chef's Academy, quer o Masterchef, pá, que hoje em dia continuam ligados à cozinha e que foi importante para eles, principalmente para perceberem que tinham muito arroz com feijão para comer. Eu acho que isso sim. Agora, que é importante pelo contacto com os júris, por importante com o contacto com outros chefes, por importante pelo contacto com outras técnicas, acho que sim. Isso é bom, sim. Agora, pela assinatura em baixo de ele ganhou o Masterchef, é perigoso essa... E nós não somos os Estados Unidos, não somos a Austrália, não somos o Reino Unido. Somos ainda um país pequenino que... Eu vi no outro dia, eu acho que foi na SIC Mulher, eles passam o Masterchef Brasil e eu percebi aquilo era uma edição já com chefes com algum nome. Devia ser o Top Chef, não era? Eu acho que era isso. Pá, muito bem feito. Estamos ali a ver já técnicas muito avançadas, não é? Que já, o que é muito arriscado para alguém que já tem nome. Não são patas de urso? Não são patas de urso, mas é preciso ter um bom... preciso ter um par de tomates para pôr um bocadinho em risco... Claro, a sua notoriedade e mandar-se para ali, claro. Mas estava muito bem feito. E eu que não percebo nada de cozinha, fiquei a ver aquilo porque como é que tu explicas o sucesso destes programas? Porque eu fico agarrado àquilo. Eu agora quero ver como é que aquilo vai. Quero ver como é que aquilo fica e qual é que é a reação do júri. Portanto, o júri depois faz a sua apreciação. Eu acho que há uma premissa que é igual às novelas, não é? Porque lida com a nossa vida do dia a dia, não é? Uma novela é algo que tudo que acontece numa novela, seja mais surreal ou não, seja ela mexicana, portuguesa ou brasileira, é-nos próximo. A cozinha é algo que é-nos próximo. Nós sempre... inevitavelmente temos sempre uma ligação. Já lidámos com tachos, já lidámos com... Já todos nós comemos, portanto. Claro. Exato. E depois, inevitavelmente, que isto começou a disputar no início da crise em Portugal, não é? Outra vez houve um voltar às televisões, mais um consumo televisivo. E depois é algo que é muito fácil sermos especialistas, entre aspas, não é? É muito fácil, nós estamos num grupo de 20 amigos... e pomos aqui um prato à frente e mandar apostas de pescada. E que cada um pode mandar uma aposta de pescada, não é? Eu não posso mandar uma aposta de pescada sobre medicina, não é? Desculpa lá, você tem uma protusão discal, a sua hérnia, isto resolve-se com os tratamentos de ozono ali na clínica.
Não sei, não é? Yeah. Ou seja, a comida não. Há uma omelete. Esta omelete não vale nada. Eu gosto das omeletes bem passadas, que era aquela que a minha avó fazia, e que depois por cima punha não sei o que mais. Ovos. Não, os ovos são em Portugal com aquela calda de açúcar e faz ali as encharcadas. Se bem que, eu agora vou-te provocar um bocadinho, se bem que o paladar, enquanto, por exemplo, uma hérnia de escala é uma hérnia de escala em qualquer parte do mundo. O paladar é subjetivo. E é altamente subjetivo. Totalmente. Olha, vou-te dar um exemplo que é aquilo que eu costumo dar, que é mesmo aquilo que as pessoas... Bebes café? Bebo. Pronto. Se eu pego num brasileiro e dou um café português, não é? Assim, um expresso curtinho, forte, amargo, depois pego num português e dou um café brasileiro, um aguado, um líquido, brasileiro, um americano, não é? Isto só tem a ver com uma coisa, não vamos dizer que os brasileiros não gostam de cafés curtinhos nem os americanos, não é? E que os portugueses, ou os italianos, ou os franceses não gostam de cafés aguados. Isto só tem a ver com uma coisa que é com a nossa cultura, com a nossa educação e com a nossa plataforma de paladar, não é? A nossa história de paladar. Que, presumo que até anos e anos, gerações e gerações, mesmo o nosso próprio ADN, digamos assim, há de haver aqui umas diferenças subtis que nos tornam mais sensíveis a determinados sabores. Se não der sal ao teu filho, não é? Eu não der sal aos meus filhos, eu vou criar neles quase uma aversão ao sal. Exato. Não é? Exato. Se eu der açúcar todos os dias em doses de loucas, eles vão ficar completamente viciados em açúcar. Exato. Não é? Ou seja, isto é tudo passível de educação, como quase tudo na vida, não é? Aliás, o paladar e a boca exercita-se, não é? Podes comer... Sim, se comer mais 3 ou 4 chupa-chups... E vais perdendo o paladar, não é? Que é o que eu acho que é... Eu acho que há uma coisa gira na alimentação. Eu não sou nada anti-nada. Como é que eu ia dizer isto? Eu só sou anti-excessos. Que é basicamente que é. Se és anti-antis. É, exatamente isso. Ou seja, tudo que é demais é erro. Aquela coisa, agora moda do sem glúten, só biológico, só dieta do paleo. Isso deve te irritar. Irrita-me tanto. Irrita-me mais. Só há uma pessoa que me irrita mais, que são os vegetarianos. Não, vegetarianos não me irrita nada, porque eu adoro legumes e não me importa nada de cozinhar vegetariano, divirto-me imenso. Até gosto que um vegetariano me desafie. Os paleo. Não. São os médicos das grávidas, Então. Porque cada um tem a sua opinião, não é? Há um que diz, ela pode comer sushi, mas só não pode comer quando tiver há 2 meses, porque esta vai ser alérgica e vai ter não sei o quê. Ela não pode comer presunto, porque o presunto não sei o que mais. Alface não pode comer, mesmo que seja lavada com tudo e mais a coisa, não pode comer. Ou seja, não é objetivo. Não há um consenso. Cada um tem a sua... E a minha irmã é obstetra e está nessa área. Mas cada um tem a sua... Por isso eu vejo uma grávida num restaurante. Outro dia estava num restaurante e estava a fazer um prato que era um ceviche de atum e não dei. E ela disse, mas eu não posso comer um ceviche porque eu disse, pensava que estava grávida. Ela, estou grávida, mas posso comer. Eu peço desculpa, porque teve aqui uma grávida a semana passada que não podia, não é? Ou seja, isto não é objetivo, não é? Olha, eu sou alérgico a frutos secos, eu sou alérgico a camarão. Isso não. É claro. Isso é claro, coitada. A maior parte dessas intolerâncias são intolerâncias sérias. Agora apareceu uma reportagem gira na Visão. Isto realmente condiciona a vida das pessoas, não é? E é uma coisa chata, não é? Sim. Uma pessoa que não pode comer glúten, não é? Que não pode comer frutos secos. Uma pessoa que é alérgico à proteína do leite, não é? São coisas complicadas. Eu desenvolvi uma intolerância que é muito chata, isto é rigorosamente verdade, a caracóis. O que eu gostava de caracóis. Claro. É que depois com isso vem a tua intolerância para a cerveja, para o bom ambiente, para o convívio, para a torrada com manteiga, não é? Claro. Condicionou-me tanto os meus verões, Há 5 anos para cá os meus verões não são os mesmos pois é, visto. Que sem caracóis. Tristeza. Isso depois quase que daria uma entrada direta no psicólogo. Exatamente. Eu não pago propina, eu não pago propina. Intolerante aos caracóis. Diretamente ao psiquiatra, Ai, caralho. Daniel Sampaio, trata unas, por favor. Daniel Sampaio não é para crianças. É para crianças, não é? Mas também é para adultos. Não é para adultos. Nelson Pereira pergunta, chefe Kiko, o que é mais difícil? Inovar um prato seu ou inventar um prato novo? Ora, aqui está uma pergunta técnica. Tu inovas, isso é uma prática corrente nos chefes, reinventarem pratos já existentes, seus, da sua autoria? Acho que sim, mas eu acho que ambos podem ser complicados. Reinventar um prato, sim. Eu acho que é algo que eu, por norma, não consigo dizer exatamente assim. Eu consigo olhar para um prato e consigo identificar algumas técnicas que não estão a ser feitas da forma mais eficiente e que ninguém percebe, e consigo melhorar um prato. Agora, mas um prato não da tua autoria, portanto, um prato já existente, um bacalhau à brás da vida. É isso que me estás a dizer? Isso é algo que eu tento nunca entrar por aí. Por uma razão simples. Eu nunca gosto de me dar à comparação, nem nunca gosto de... Imagina, a tua mãe faz uma chanfana. Sim. Agora eu vou reinventar a chanfana. A chanfana da mãe do Unas. Não é? Estou-me a pôr a jeito, não é? Estou-me a pôr a jeito para te dizer assim, ok, não te metas nisso. Vai-te lá, manca-te lá, continua lá, mas é fazer os teus pratos, agora vai lá reinventar a chanfana da minha mãe para o rei de parto. Sim, como é lógico. Sim. Porquê?
que eu estou a competir com uma série de coisas que são muito complicadas. Para já é a história da tua chanfana, não é? Porque tu comias a chanfana numa noite, não sei o quê, numa temperatura ao pé da lareira, com os teus irmãos e com a tua família toda. Exato. Pá, isso é uma guerra impossível de combater. Agora, posso fazer uma coisa, não é? Que é olhar para a chanfana e dizer assim: epá, isto levava 5 litros de azeite. Isto levava uma vaca que já não sabia não sei o quê. Isto levava uma quantidade de alho. Vou fazer isto de uma forma mais light. Mas vou chamar uma invenção minha? Não vou chamar uma invenção minha. Também vou ter os pés na terra. O quê? Uma desconstrução. É pá, tão fuleiro. Não gostas desse termo. Ou então é em cama de. Em cama de. Em cama de também arrebenta comigo. Hoje não, desconstruída. É uma coisa desconstruída. Uma chanfana desconstruída. Legumes da época. Pá, sempre umas coisas que para a mim, pronto, acabam comigo. Mas faz parte do jargão agora. Toda a gente usa, não é? Faz parte. Em cama de porcelana da Vista Alegre. Isto é uma coisa fantástica. Isso acontece? Não, esta eu nunca vi. Mas seria uma boa. Uma boa. Pá, Nelson, é basicamente isto. Quando fazemos um prato tradicional, tento respeitá-lo, não tento reinventá-lo. Pá, e os meus pratos vou sempre olhando com um bocadinho de olhar crítico. Mas tu não reinventas os teus? Vou tentando melhorar os meus, sim. Eu acho que outra vez eu fui a um restaurante teu. E havia tipo uma segunda geração de um prato. E havia uma segunda geração de um prato. Havia. Um twist qualquer, que tanto foi. Melhorando ou piorando, não sei, não é? Às vezes erramos, não é? E fazemos coisas que há uns que gostam mais do que outros. Eu tinha um prato no talho que era um borrego tandoori, que servia com um pão nan, um pão indiano, que comprava esse pão a uma padaria. A determinada altura deixei de comprar esse pão e comecei a fazer eu o meu pão. E vários clientes disseram, muito melhor. Mas depois tive dois, não, aquele pão era muito melhor porque era um pão fermentado. Mas tu vais ter que viver com isso para sempre. Sim, sempre. Vai sempre a gente que vai adorar. Todos os dias, mais de 1500 pessoas a criticarem aquilo que eu faço. Para bom ou para mal? É a média de clientes que tens no mais ou menos, sim. 1500 pessoas. Tu alimentas 1500 pessoas por mês? Por dia. Por dia? Por dia. Isso é muita gente mesmo. Isso é uma grande responsabilidade. Por isso é que quando tu pesquisaste ali Comer o Mundo, já apareceu o grupo Comer o Mundo, 8 restaurantes. 8 restaurantes. Somos 250 pessoas, exatamente. Eu, quando conversei aqui com o Avilés, que é outro caso de sucesso, não é? Metade do Chiado já é dele. É verdade. Já tem um bairro com o seu nome. Aqui às tantas... Não há o precisa de água. Diz? Desculpa. Não há o perigo... Dá-me o copo. Não há o perigo de às tantas... Eu sei que não és só tu, presumo eu que tenhas sócios e que, enfim, fazes parte de um grupo, lá está. Há vários perigos. Mas às tantas tu podes deixar-te engolir pelo monstro que estás a criar. Faz sentido? Faz todo sentido. Mas eu acho que para isso temos que estar bem cientes de várias coisas. Para já é rodearmos das pessoas certas. Eu tenho 2 sócios que me ajudam muito no meu dia-a-dia, têm competências muito diferentes das minhas, e que me fazem e que me conhecem e que dão-me espaço para fazer aquilo que eu sei fazer bem. Deixa o artista brilhar. O artista, o que tu fazes é um lado de artista, mas não é só um lado de artista. Eu costumo dizer isso, que eu não me considero não consideras um artista? É uma arte? Eu considero-me um artista em vários pontos mas não, mas como chefe, não é? É um artista, claro, sim. O que tu fazes é arte. O que o chefe faz? A conjugação de sabores é uma arte. Sem dúvidas nenhumas. O próprio empratamento. Sim. Não é? Esse é o lado mais visível daquilo que está por trás. Mas eu acho que é uma arte que se calhar passa despercebida à maior parte das pessoas, não é? A arte de olhar para um Cardex de produtos, de fazer um menu engineering na sua inteligência de criação do menu, de conseguir ter preparações que são feitas comuns a vários restaurantes e depois aparecem com nuances diferentes. Sim. Ou seja, é preciso ser mais do que um artista. É preciso ser um artista, mas que chega mais cedo aos treinos e sai mais tarde dos treinos. Tens de ser um Cristiano Ronaldo. É preciso muito isso. Não é? Os outros também são importantes. Os outros elementos de uma equipa de... Como é que se diz? Equipe de cozinha. Tu sozinho não conseguires. Lá está, um Cristiano Ronaldo sozinho não faz gol. Tens que ter também malta muito boa. Muitos macalelês e muitos exatamente, Williams e a servir o chefe, não é? Muito. E tu também a distribuir jogo. Sim, sem dúvida. Vamos a mais uma pergunta. Epá, que são tantas, temos que despachar todas. Qual a melhor carne que o chefe já comeu? Pergunta ao João Canelas. O meu voto vai para a vaca mirandesa. E por falar em carne, também é apologista de não servir carne de qualidade bem passada, mesmo que o cliente peça. Isto porque eu tive aqui o Lubomir. E o Lubomir, ele chega a ser ofensivo para quem pedir um bife bem passado. Porque a carne, foda-se, caralho! Disse mais as neiras a seguir. É para comer mal passada. Diz-me lá. Não consigo ser apologista disso. Acho que eu vou dizer como é que eu gosto da carne. Agora, não acho que o cliente não possa escolher uma carne bem passada. O cliente sabe, não é? Poderá ter razões até do ponto de vista nutricional. Sim. Para ele, ou do ponto de vista médico, não possa comer mal passada. E queimada?
Pá, queimada Eu acho que ele também pensou se foi com o queimado. Queimada fico maluco. Ah, Pá, pronto, queimada, então aí uma carne já queimada. sei. Mas é uma Viras do carne Bombeiro. queimada ou um peixe Viras do queimado. Bombeiro. Epá, eu tento não ser muito agressivo dentro das cozinhas hoje em dia, Sim. mas tento controlar um bocado a minha agressividade em todos os pontos. A carne que eu mais gosto em Portugal é sem dúvida nenhuma a maronesa. Está lá perto. Carne maronesa. Carne maronesa. Epá, Falam é desta carne. uma delícia. Epá, é uma carne, a vitela maronesa é uma carne com um sabor quase a leite. Tem assim um lado meio pedófilo, como é que eu ia dizer isto? Mas é uma carne maravilhosa. É uma sofisticada, carne, portanto isto é uma carne sofisticada, não é? Pá, é das melhores carnes que eu comi em Tem que ter Agora, o... é melhor a maronesa do que a mirandesa, do que a barrosã, do que a martelenga. Epá, Mas o que é que faz uma boa... Já agora, desculpa a minha absoluta ignorância, mas o que é que as diferencia? É o tipo de animal? posso É dar o uma tipo de resposta pasto? tipo blogs de Dá-lhe. lifestyle? Dá-lhe. O amor que pomos nos pratos. Esta foi boa. Esta Vou apontar. blogger lifestyle. Vou apontar, isto é bom. Esta Vou é pôr. boa. O que é que Mas olha, diferencia? Eu acho que o que diferencia é o pasto, é a maneira como os animais são tratados. Mas é também a espécie da vaca? Claro, é a espécie. Pá, porque é que o Ed Yup correu agora a maratona em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos? Epá, é a espécie, não é? Sim. Ele vem de uma espécie mais evoluída para este tipo de desporto, não é? Porque é que Tem a ver com a fisionomia, com a anatomia, tem tudo a ver e mais com alguma tudo, coisa. Claro. E tem a ver depois com o tratamento que nós damos. Há bocado estavas a passar o filme da Volta ao Mundo. Apareciam umas vacas com 600 e 700 quilos, que eram umas vacas japonesas. Sim. Pá, que eram alimentadas à base de cevada. É aquela carninha... É a carne japonesa, carne o wagyu. Sim. Pá, estas carnes, para além de terem essa fisionomia, essa natureza, esse ADN desde nascença, São muito pá, mimadas. depois são não é? muito mimadas. Pá. É exatamente isso. Não são pá. borrifadas com saque, eu acho que não é. Elas passam numas roldanas e que recebem massagem. Massagens, é isso. Pá, imagina agora, deixas de fazer desporto, não é? E ficas em frente ao sofá a comer chupa-chupas e a gandás e Agora só gordurinha boa a criar. Claro. Só gordurinha E a boa a ver criar. agora tudo que é filmes novos. O Sim. Equalizer 2, com o Denzel Washington a matar toda a gente. É pá, estás a ver? Ficas ali. Pois, não é? a minha carninha vai ficar muito boa. Um dia quando me comerem, vão Pá, gostar. pô. Pá, Unas, pá, esta carninha Unas. Já não vai ser morrer no aeroporto. Pronto, Então, o aeroporto carne- com o seu nome é a carne com o nome do Unas. Carne maronesa. Isto é de onde? Epá, é lá de cima também. As carnes lá é ver. lá de cima. Eu ia dizer que as carnes boas são lá de cima, não são Isto só, é não Vila são só de Real, Vila Real. Sim. é daqui. É toda esta região aqui. Amarante, Sabrosa. Eu tenho uma costela transmontana, por isso é que eu faço também, eu puxo um bocadinho lá para cima, que a minha mãe é ali ao pé de Vila Real, de Soto, e é uma zona que eu gosto muito. Pá, mas toda esta zona come. Aliás, pá, é ridículo dizer isto, em todo o Portugal se come muito. Isso é verdade. Não Epá, vale a pena. mas é quase um lugar comum dizer-se que acima do Mondego, É. quanto mais para cima fores, há ali. Não sei o que é que acontece. Mas E o a Alentejo, comida- eu acho que são as duas grandes regiões gastronómicas de Portugal, o Alentejo e Trás-os-Montes. Se Yeah. nós tivéssemos de escolher assim, Destacar duas. destacar. O Alentejo também é qualquer coisa. É impossível não comer bem. É impossível não comer bem nessas duas regiões. Melhor restaurante Michelin. Foi no Fat Duck, em Inglaterra. É um chefe que é o Weston Blumenthal, e acho que Deixa-me foi lá a ver. melhor refeição da minha vida aí. Tu pagaste essa refeição? Paguei, ou há paguei, ou há um paguei. código de. Não, paguei. Pá, depende, entre Fat quê? amigos, Fat- Fat Duck. Fat Duck. Fiz lá um estágio durante um mês e pronto, foi aí que eu tive a melhor refeição da minha vida. A melhor refeição. Foste a Epá, foste é com quem? difícil, esta coisa de... Ai, a Maria está a ouvir isto. Não, estou a brincar. Fui com a minha mulher, fui com a Maria. Mas é difícil, pá, tive refeições muito boas. Ainda agora estava-me a lembrar da última viagem que fiz ao Japão. Sentei-me numa barra, num restaurante só de tempura, tinha 2 estrelas Michelin e pá, foi uma refeição só de tempuras. Pá, foi absolutamente... Tempuras são fritos, não é? São aqueles Só fritos. fritos, tudo fritos. Yeah. Isto é a fachada da. Isto tem tudo, bom, isto enfim, tem tudo bom aspecto, é lógico, Sim. mas nós não percebemos. Mas o que é que te impressionou mais aqui? Foi o. Onde é que eles te conquistaram? Epá, eu acho que é difícil conseguir dizer um ponto só onde eles me conquistaram. Que é o Eu acho ensemble, não é? É o ensemble. É tudo, não há uma coisa só. Acho que é genialidade por trás do serviço, por trás da atenção, a originalidade. É difícil. Estes pratos também falam muito também. Bom, A simplicidade também. Acho que é uma coisa. As estrelas Michelin são overrated ou não? Não, acho que não. Epá, é um assunto que a minha é difícil. Outro dia havia um chefe que dizia: a Michelin vende pneus, eu vendo comida. Não estou a brincar, não vou ser presunçoso a esse ponto. Se me perguntaste se eu gostava de ter uma estrela Michelin, obviamente que sim. Nunca fiz um instante a pensar nela. Se eu acho que eu tenho alguns restaurantes com prato de níveis de estrela Michelin, acho que sim, acho que a cevicharia tem nível Michelin, acho que o talho tem muitos dos seus pratos de estrela Michelin, acho que o asiático tem muitos dos seus pratos de estrela Michelin. Agora, se são restaurantes pensados de acordo com os critérios da Michelin, acho que não. Mas também
Digo isto, agora, e se tivesse sido pensado que os critérios da estrela Michelin teria ganho? Sim. Sei lá se teria ganho ou se não teria ganho. Nunca os fiz para perceber, para os testar. Agora, se um dia estará nos meus planos pensar num restaurante específico, 20 e poucos lugares, 30 lugares, quem sabe? Neste momento não estou a construí-lo, não tenho em mente, talvez ainda não me sinta com a maturidade ou com a originalidade suficiente para o fazer de uma forma totalmente original. Não quero, isso é que é o difícil. Não quero fazer Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que anda para aí, e acho que tem que ser uma coisa original e disruptiva e que marque realmente uma coisa. Tu podes ser estrela Michelin de surpresa. Eu não sei como é que isso funciona. Eles anunciam que vão ver, que vão avaliar o restaurante. É fácil, metes mais umas verdes embaixo da mesa. Estou a brincar. Não estou a brincar, era uma piada. Mas pode haver pensar. isso. Não, acho que nem pensar. Estava a dizer isto, mas não sei. Estamos a ver esquemas. Acho que não. É um bocado diferente. Mas eles podem visitar o teu restaurante assim de surpresa, fazer uma avaliação. Eles fazem das surpresas. Eu já tive conversas com inspectores Michelin, sim. Estavas a ser avaliado. E eles disseram: eles pediram, mandaram um e-mail, dizer que não ter uma reunião comigo porque tinham estado no Asiático e na cevicharia e queriam falar. A posteriori, depois de terem visitado. E não me deram a estrela Michelin, mas deram-me um prémio que é o Big Gourmand, que era o talho, que era a cevicharia, que era o Asiático, tem Big Gourmand. Que é, digamos, o patamar abaixo da Michelin. Ou seja, aquilo não é bem abaixo. Ou seja, são restaurantes, se é abaixo ou se é acima. É abaixo, não é acima, não é? Mas é uma classificação diferente. É uma classificação outra modalidade. Outra modalidade. Ou seja, no futebol de 11, não, mas no futebol de 5... joga-se a bola à mesma, só que o campo é outro. Percebo. Sim. Eu acho que... Como é que eu ia te explicar isto? É sempre aquela conversa que pode parecer presunçosa. Eu acho que muito da comida, muito dos ingredientes com que eu trabalho, muito do cuidado que eu deposito na cozinha, são desse nível. Agora, se a cevicharia tem um serviço Michelin... a cevicharia tem 24 lugares. Entram lá por dia mais de 200 pessoas. 100 lugares marcados. Não podes fazer reserva. Não podes fazer fazes reserva, não é? Entram lá 200 pessoas na cevicharia por dia, ou mais de 200 pessoas por dia na cevicharia. Se isto vai de acordo com os critérios da estrela Michelin para este país pequenininho que é Portugal, não sei. Marco estava com fome, veio aqui ver se ele tinha aqui alguma coisa escondida nos bolsos. Ficaste desfocado. Não, ele mexe muito. Então, ele é hiperativo. Então eu avisei. Mas está a controlar a respiração. Não sei se esperaste, a respiração está impecável. Por isso é o que eu digo. Se dessem uma estrela Michelin à cevicharia, se me espantaria. Não. Espantaria-me. A sério? Porque eu acho que ainda a Michelin para Portugal está muito ligada ao serviço. O que é que eu ia dizer com isto? Há restaurantes em Singapura com uma estrela Michelin que vende um frango assado. Okay. Então, onde é que vem esse... Eu acho que esta formalidade ainda está agarrada a um passado ainda muito europeu. Portanto, a informalidade da cevicharia, que toda a gente devia conhecer uma vez na vida, eu acho que ainda não está... não permite receberes um... Não. Não vamos a esse ponto. Não consigo dizer isto, mas acho que... Mas não ajuda. Eu acho que se a cevicharia tivesse 30 lugares e se eu fizesse um turno ao almoço, um turno ao jantar, se podia ter uma estrela Michelin, acho que sim. Se o Asiático tivesse um turno ao almoço, um turno ao jantar com 30 lugares, sim. Se o talho tirasse meia dúzia de cortes de carne, batata fritas e um hambúrguer e servisse 30 almoços, 30 jantares, tinha também estrela Michelin, acho que sim. Acho que sim. Acho que... não me digam que um beijinho coreano do talho, que um pato brasileiro, que um bife tartar do talho não está ao nível do melhor que se faz, do melhor que se come, não é? Agora, se depois a louça, o talher, o copo, a toalha, não sei o quê. Porque isso também é avaliado, porque isso também é tudo avaliado. Eu acho que exato, sim, acho que é tudo avaliado. Agora, eles dizem que não, dizem que a primeira estrela só conta a comida. Não sei, eu vou dizer uma coisa que a Michelin a mim não é que me interessa pouco, obviamente que me interessa e eu sei que é uma coisa muito importante, ainda este ano será aqui a cerimónia e eu fico sempre triste, então eu não tenho um Michelin, não vou convidado para, sou convidado à cerimónia como chefe, mas não sou convidado como um restaurante que recebeu, não é? Mas parece que, olha, vão lá todos receber a bola de ouro e eu estou aqui atrás e eu também sou muito bom, pá, não é? Claro que isto aqui mexe um bocadinho, não é? Eu também me considero competente, não é? Seria hipócrita e altamente ridículo dizer o contrário. Agora, se é algo que eu penso mais do que 10 minutos por semana ou mais do que 10 minutos por mês, não, penso nisto 10 minutos por mês, tanto mesmo. Man, e tens, creio eu, que é o melhor da retribuição e do prémio, que é efetivamente as pessoas que vão gostarem. Não é mais do que gostarem, claro. Adoram, recomendam. Claro. Há refeições inesquecíveis. Eu
eu não sei se é feliz ou... Eu já fui à ficharia várias vezes. Sou sempre estupidamente bem tratado pelos teus funcionários. A primeira vez foi um grande choque. Isto é tudo muito bom, mano. A segunda já não é o choque da surpresa, mas é igualmente bom, entendes? Não é que eu esteja a banalizar a minha ida lá. Sim, mas é diferente. Mas é diferente. Vez é sempre a segunda vez. Porque há quem diga que não devemos voltar aos sítios onde fomos felizes, não é? E não voltamos a lado nenhum. Eu já fui várias vezes lá, porque de facto eu sei que vou lá e vou gostar daquilo que vou comer. E eu já experimentei todos os pratos. Mas eu recomendo para toda a gente ter aqui pelo menos uma vez. Vai custar um bocadinho agora. Agora vai ser mais fácil, porque agora o verão já passou. O verão é outubro e está um sol do caraças. Só que é muito difícil a determinadas horas conseguires arranjar um lugarzinho. Eu acho que faz parte também da experiência de estar cá fora a ver um pisco, uma conversa um bocadinho. E valorizamos mais ainda depois a experiência. Eu esperei meia hora, mas valeu a pena. Então, olha, o chefe é esperto, pôs-nos aqui 2 horas à espera, ficámos com fome. Vamos comer muita coisa, ainda mamámos 3 piscos. Faz tudo parte do marketing. Ricardo Luz pergunta: adoro e sempre gostei de cozinhar, e devo dizer que o programa Chef's Academy da RTP me ajudou bastante a perceber melhor como cozinhar, havendo bastantes ensinamentos e dicas que ainda hoje aplico e que fazem sucesso por quem prova. Gostarias de voltar a fazer um formato deste género? Ou outro tipo de formato? E por que não um canal de YouTube? Olha, um canal de YouTube, se for com Unas, fazemos já amanhã. Eu fazia, na boa, uma cena contigo. Uma cena de cozinha. Agora, este programa que estás a falar, Ricardo, acho que foi o programa que eu mais gostei de fazer. Aliás, houve esse, que foi o Chef's Academy, e depois houve outro que era o Cook Off, em que eu passeava por Portugal, salvo seja, com o Cordeiro e a Catarina, e dávamos a provar aquilo que melhor se fazia em cada uma das zonas em Portugal. Como é que se chama? Cook Off. Esse programa para mim foi top. Top por ele fazê-lo ao lado de uma grande amiga minha, que é a Catarina Furtado, e fazê-lo ao lado do Cordeiro também, que é um chefe que eu gosto muito e que admiro. E principalmente por uma razão, esse programa que era... Eu não mostrava às pessoas o bem que cozinho e as coisas giras que faço. Aquilo que eu mostrava era aquilo que é feito em Portugal. E acho que isso é uma coisa... muito... Olha, era exatamente isto. Que era o cook-off. Aqui estamos aonde? Nazaré. Sesimbra. Sesimbra é a minha zona. Sesimbra foi onde eu fiquei. Eu fui defender a Sesimbra e o Qual foi o prato de Sesimbra? Recordas? Recordo-me, era uma coisa com... eram uns peixinhos. Tinha que ter peixe. Claro, tinha que ter peixe. E depois havia aquela farinha torrada de sobremesa, que é uma coisa típica que os pescadores levavam. Eles têm lá um bolinho que eles levavam para... assim, muito forte. Sim. Olha, para a pesca. Mandar agora ideias, em vez de levar um gel para correr, levas aquele biscoito. Aquele biscoito que eles... Pois era este senhor que era o bigode. Ainda bem, que não é um bigode, aquilo é um... Este programa adorei e o Chef's Academy adorei, porque eu acho que eu gosto imenso de falar, mas gosto imenso de ouvir e aprender, mas gosto imenso de ensinar. E acho que o Chef's Academy tinha esta coisa gira que era poder ensinar. E era pedagógico. É altamente pedagógico. Exato. Eu acho que a televisão, seja a cozinhar ou seja uma novela, quando fala em problemas de toxicodependência ou problemas do que é que seja, tem que ter essa preocupação. É altamente. Eu acho que aí faz sentido, não é? De outra forma, se for apenas para estupidificar, acho que não faz sentido. Não? Acho que é giro quando podemos aprender alguma coisa. Eu acho que tem que haver tudo. Tem que haver tudo. Aqui eu acho que tem que haver tudo. Tens razão. Acho que um bocadinho de... Se não tínhamos uma televisão muito pesada, claro, né? Exatamente. Eu acho sempre para aprender, sempre para aprender. Tens toda a razão. Ainda ontem, eu estava a dizer isto, mas estava contra mim, porque eu muitas vezes uso a televisão até como biberon. Exato. Vamos lá estupidificar um bocadinho. Estou tão cansado. Ontem à noite estava tão cansado que eu liguei a televisão e estava-te a dizer aquela coisa do filme do Denzel Washington, do Equalizer. Sim. Já viste o 1? Não vi. Fantástico. Aquilo, o gajo mata toda a gente. E antes de matar, carrega no relógio para contar o tempo que vai demorar a matar as pessoas. Que é uma cena que eu acho brilhante. O gajo pensa naquela coisa. 7 segundos, havia 4 gajos. 8 segundos, 12 gajos. E ontem estava em casa. E pronto, temos lá uma cena lá que a Maria consegue sacar uns filmes e fomos ver o Equalizer 2. Ok. A única coisa que eu queria ver era um bocadinho de leitinho quente e de biberão. Sim. Mete lá o Equalizer para mostrar esta malta. Vale uma pena. Lá está. Vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer do primeiro. Do primeiro ou do segundo? O segundo, tanto faz, deve ser que igual. É o Protetor, chama-se o Protetor. Mas é muito bom, O Denzel Washington continua sempre a fazer filmes, Phonics, man. É sempre bom. Olha o gajo é muito bom, gosto muito do gajo. Daquela geração com o Brad Pitt, tem ali uma malta, o Edward Norton, uma geração muito forte. Mas o gajo faz de bom ou de mau aqui? Não, o gajo faz de bom sempre, mas mata toda a gente. Aquele bom motherfucker, não é? É o bom agressivo, o gajo é...
Foi o gajo que fez o American Gangster, não foi? O American Gangster foi o gajo, não foi? Foi. Filme do caraças. Ganda filme, pá. Ganda filme. Eu acho que no fundo o gajo. O relógio. Tal. O gajo já está a cronometrar. Já está. Tac. É lá. Já foste. E com cartão. Anda cá para te matar. Epá, 29 segundos. acabou outra vez o relógio. Pumba. Oh, eu quero ver este filme. Epá, isto é muito bom, pá. Vê Lá está agora. Não aprendes muita coisa aqui. Aprendes é como matar um gajo em 10 segundos, pá. Se é uma coisa importante ou não. Não aprendes, estupidificas um bocadinho. Eu acho que é fixe, pá. É fixe, claro que é fixe, pá. Claro que é fixe. Eu tinha um livro, onde eu estava indeciso entre ver isto ou então ler um livro que se diz A Arte de Dizer que se. Pá, que é um livro giro, que fala muito sobre os problemas da. Olha, é giro mostrar esse livro. Estou quase a acabar, por acaso estou. Estás a acabar? Estou a acabar, faltam para aí 20 páginas. E aquilo no início vai desiludir um bocadinho, mas lá para o meio fica bom. Não, eu estou eu estou a gostar, eu estava a gostar do livro, pá, mas queria uma coisa que me desse menos para pensar, sabes? A Arte Subtil, de Mark Manson. É exatamente esse livro. O que é que este uma livro capa tem de laranja. especial? Epá, é giro, é um livro giro, pá. É. Uma abordagem contra-intuitiva para viver uma vida melhor. É. O que é que tu sacaste daqui, Marco, do livro? É um anti-livro de autoajuda. Sendo que acaba por ser de autoajuda na mesma. Ele tem uma abordagem subversiva e basicamente tem que ler. Ele conta algumas histórias de como as coisas negativas por vezes podem dar a volta, ou como é a forma como interpretamos a vida que faz a diferença, e por vezes as dificuldades é que nos dão força e blá 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 blá. Ok. Muitas vezes não são os factos que nos lixam a vida, é a maneira como nós vivemos, claro que sim. Vivemos, pá, claro que sim. Isso é que é uma coisa muito gira. Pá. E o livro fala bem disso, de uma forma leve, tranquila e às vezes é importante dizer que se foda. E com sentido de humor, exatamente, mais do que nós pensamos. Ou então não dizer também, que é uma coisa que às vezes. Sim, não dizer. Yeah. Mas pensar pelo menos, não é? I don't give a fuck. Quanto tempo estamos com conversa? 1 hora? Uma hora e um quarto. Pois, passa bem rápido. Vamos mais 15 minutinhos e fechamos esta loja aqui. E isto passou super rápido. Super rápido. Bora lá. Joel Guim. Sempre tiveste questão sobre chefes? Sempre tiveste questão sobre chefes? Os músicos normalmente costumam... sempre tive esta questão, deve ser. O Joel Guim pergunta: sempre tiveste a questão sobre chefes? Os músicos normalmente costumam ter ensaio. No caso, os chefes, onde e como ensaiam? Pá, ensaiamos... Eu tenho uma parte que é uma parte mais de laboratório. É uma espécie de uma cozinha mais ou menos deste tamanho. Que serves só para testar? Sim, que testamos, sim. Yeah. E testam, dás a provar, fazes testes de prova? Desenvolvo, mas vamos fazer um ceviche asiático. Quais é que são as hipóteses? Começamos pela proteína, depois começamos pelos molhos, começamos pelos acompanhamentos e a partir daí vamos criando. Porque há uma cartilha. Há uma orientação das coisas. Sim. Eu sei pensar um prato à partida, sei que tu não podes ir ao talho e dar-te um prato como a badalhoca está ali a perguntar, em que vou-te dar uns bimis com um molho de caril, não é? Se faz ao talho, tem que dar uma proteína de carne. Seja ela de aves, de caça, de novilho, de bovino, de ovino. Por acaso no talho, eu já fui lá almoçar e não, o ceviche não leva. Não fui eu comigo, foi mas a razão de ter uma das minhas comensais. Eu pus o ceviche no tártaro no talho, apenas por uma questão de muita gente de portugueses que não conseguiam ir à cevicharia. Ok. A sério? Nem foi tanto para a opção vegetariana? Não. Mas é uma opção vegetariana. Acaba por ser, sim. Nelly Pequeno, olá os dois. Melhor viagem gastronómica, melhor viagem cultural, melhor viagem de encontros sociais. Isso é muito difícil, pá. Não, bora lá, Nelly. Consegues melhor viagem isto? Gastronómica, Japão, melhor viagem cultural. É difícil esta, mas uma boa viagem cultural ao Peru, sem dúvida nenhuma. Sim, eu estava em Peru até por uma relação de preço-qualidade. Melhor viagem de encontros sociais. Encontros sociais, que idade é que tens, Nelly? Pela fotografia deve ter para uns 24, mais ou menos, 25. Sim. Eu recomendo-te ir para o Vietnã. Beijinhos aos dois e boa conversa. Beijinhos para ti também. Vietnã. Então, vamos fazer isso. Rápido. O país com gastronomia menos interessante. É difícil. Pá, essa não digo. João, não te vou responder porque há uma questão aqui. Mesmo que eu vá a um país que a gastronomia menos rica ou menos diversificada, seja uma matapa ou só uma chima ou um país africano, eu acho que seria indecente, porque muitas vezes aquilo que existe à volta de uma mesa... aliás, eu vou-te responder de outra forma. A gastronomia é muito mais daquilo que nós comemos. É também as pessoas. Por isso eu não consigo responder essa pergunta. Gaiato Felipe pergunta:
Olá tribo, é a tribo Maluco Beleza. Desde já próprios para o grande Kiko, que o acompanho há muitos anos. Questão da humanidade. Preferias trabalhar com Avilés ou Stanisic? E porquê de cada escolha? Não iria trabalhar, são dois amigos. Não. Trabalharia com os dois, se fosse preciso. Le Chef Petisco, gostaria de saber como se sente oferecendo propostas a futuros cozinheiros da sua cozinha, da sua equipa, com valores... Ui, eu respondo essa. Responde esta? Claro que respondo. Bora lá. Então deixa-me ler a pergunta, porque há a malta que está a ouvir. Gostaria de saber como se sente oferecendo propostas a futuros cozinheiros da sua equipa com valores irrisórios a recibos verdes. Obrigado pelo programa, magnífico. Então. Chefe Petisco, eu não sei quais é que são os valores irrisórios, eu não tenho ninguém a trabalhar na minha cozinha sem contratos de trabalho e também não tenho valores a ninguém a trabalhar por menos do que 800 euros, por isso não percebo que valores é que podem ser esses irrisórios. Mais gorjetas. Bom, não fiz a pergunta. Sim, senhor. Claro. Eu estou a lê-las pela primeira vez, não faço aqui nenhum tipo de... Podem vir mais destas. Ok, a Joana pergunta, como é que é a tua rotina alimentar? Por exemplo, um dia normal, o que é que comes ao pequeno almoço? O almoço jantar é os teus restaurantes? Nunca é normal. Por exemplo, eu hoje comi um iogurte natural e um bocado de papaya de manhã, depois bebi um café, um café, passa a publicidade da Nespresso, um café ótimo da Etiópia. Depois ao almoço ainda consegui ir a casa, fiz uns legumes salteados, misturei com um bocadinho de arroz, de cuscuz que tinha no frigorífico aberto de sábado. Depois coloquei meia borrata que tinha e um bocado de agrião por cima e almocei com a minha... E não me convidaste? Não, davas-me um toque? Troquei unas pela minha mulher. Davas-me um toque e eu ia lá almoçar contigo. Tu comes nos teus restaurantes? Não como nos meus restaurantes. Muito raro, a não ser que tenha um cliente, uma conversa que tenha... E porquê? Por isto, não me sinto tranquilo num restaurante. Estou sempre a olhar para o lado, a olhar para a cozinha, a olhar para o empregado, a ver que ele não fez aquilo, devia ter feito assado. Tu vais trabalhar, no fundo, se fores ao teu restaurante, mesmo a comer, vais estar sempre a trabalhar. E a observar é trabalhar também. É uma coisa muito importante. Alguma experiência em restaurantes halal? Eu não sei o que é isto. Tive meia dúzia de experiências no Médio Oriente. Ajuda-me, o que é um restaurante halal? Restaurantes, deixa-me ser mais preciso, só para não cometer aqui... Eu vou aqui, restaurante halal. Restaurante halal. Não faço ideia o que é isso. Estive no Dubai. Mas qual é que é a definição de um restaurante halal? Halal. É árabe? Deve ser. É uma palavra que se refere no Islão aos comportamentos, formas de vestir e de falar, alimentos. Deve ser. Sim. Será? Um restaurante. É isso. Os produtos halal. É isso. Tu já trabalhaste em restaurantes halal? Não trabalhei. Fui a um restaurante, não tenho uma grande experiência. Não tens referência nenhuma, ok. Não é isto. Vamos a mais a 2 ou 3 perguntas e fechamos. Hélio, tendo em conta que já existem casos públicos de suicídio, como é que um chefe lida com a pressão para ganhar uma estrela Michelin? Já respondeste que não tens absolutamente nenhuma pressão a este nível. Mauro Nunes, Nuno Luz, alho ou cebola? Alho, claro. O curioso. Porquê alho? Acho que o alho tem muito mais pica, tem muito mais garra do que a cebola. A cebola é uma coisa que dá sabor, mantém... Mas o alho dá vida, Vamos imaginar uns camarões. O alho dá vida, ok. É essa a frase que eu vou pôr numa t-shirt. O alho dá vida. O alho dá vida. Daí dá mesmo. Vais fazer umas gambas à guilho, não? Vais fazer umas gambas salteadas. Uma coisa é meteres um bocado de cebola picada, outra coisa é pôr alho. Sim, isso é verdade. Vais fazer um arroz. Claro que a cebola fica bom e dá ali um chanão ao arroz. Mas o alho dá-lhe... Dá-lhe aquilo, dá-lhe personalidade. É isso. Última perguntinha. Já reparei que esta é a segunda pessoa que trata-te por Lorde. Estou a gostar disto. Sim. Eu tenho este sobrenome. Tu podes ser um chefe, mas eu sou Lorde. Estou a gostar. Eu vou ambicionar um dia que me tratem por Lorde. E tal como tu, também não sei se é com E ou sem E. É Lorde ou Lorde? Não sei. É muito bom. Primeira curiosidade, no conhecido calor e intensidade de uma equipa a trabalhar na mesma cozinha, é frequente relações amorosas surgirem? E com respirações mais atípicas. Olha, eu vou-te contar uma história gira ou curiosa, apesar de não saber o teu nome. 2 dos meus cozinheiros mais antigos estão comigo há mais tempo, que é o Bruno Oliveira e o Martin Schreiner. Ambos namoram ou estão casados praticamente com 2 miúdas que começaram a trabalhar. Curioso, se estás à rasca, vai trabalhar comigo. Exatamente. Mas isso faz sentido porque, de facto, se é um ambiente onde tanta coisa acontece, tantas emoções se vivem, vocês de certeza que já se chatearam. Claro, de certeza que já celebraram, de certeza que já choraram. Chorar se calhar literalmente não sei. Eu já saí muitas vezes de uma cozinha a chorar no princípio de vida. Porquê? Porque isto é um mundo... O que é que faz chorar um chefe? Olha, quando trabalhava em Paris, num restaurante de 3 estrelas Michelin com uma pressão muito grande,
Pá, e era um pica-cebolas, não era? Pica-cebolas. Isso é jargão. A autoestima da pessoa não é muito alta, pá, e um gajo inevitavelmente faz merda 1 ou 2 vezes. Erra em 3 ou 4 coisas e acha que não nasceu para tudo menos para aquilo. E se levas com um chefe que depois te manda abaixo e que se levas com um pica-miolos em cima de ti todos os dias, pá, não aguentas. Eu tive muitos momentos muitos não digo, mas aí tive momentos duros, difíceis, não é? Sim. Acho que qualquer miúdo tem que passar por isto, pá, dá calo. Dá o tal calo que falavas, não é? Dá. Boas Lorde e chefe, mais uma pessoa. Nunca fiz nenhuma pergunta a nenhum convidado, então tenho mesmo que fazer, Daniel. Mas porque gosto muito de cozinhar e o chefe é uma das minhas fontes de inspiração na cozinha, gostaria de saber se a boa onda que transmite sempre que o vejo na TV alguma vez desapareceu no meio do serviço. Quantas vezes, Daniel? Muitas vezes. Transformas-te Não me transformo num bicho, mas tento estar mais concentrado e menos brincalhão. Mesmo, acho que durante o serviço é serviço. Acho que se eu sentir que a equipa está um bocadinho a ir abaixo, mando uma piada a outra coisa, mas mantenho a mesma concentração. Acho que é importante sabermos conhaque, trabalho. E faz parte da etiqueta no ato na cozinha tratarem o chefe por chefe. É sim, chefe. Sim. Sim. Não há, no teu caso, isso cumpre-se, não é? Cumpre-se. Faz parte. Yeah. Sim, chefe. Pronto, chefe. Sim, em casa também. Maria, roupa. Sim, chefe. Era tão bom que assim fosse. Ai, caralho. Ainda faltam muito. Eu vou fazer a última. Vou aqui para a última. Ok. Olá, ambos os dois? Ok, ambos os dois. Ok, João. Começamos bem. Pergunta ao chefe a sua opinião sobre a fome no mundo. Se visitarmos qualquer país africano, temos crianças na rua a pedir dinheiro para comer. Vamos ao continente asiático, acontece o mesmo em alguns países. Isto é uma excelente pergunta. Porque o teu trabalho é comida. E se a fome mexe comigo, eu vou-te contar, não sei se temos tempo ainda, não é? Acho que é uma coisa que ainda não abordei muito. Todo o tempo do mundo. Acho que a grande razão de eu ser cozinheiro foi porque na altura na minha vida eu estava um bocado mais perdido, lá numa altura dos meus 18 anos, e voltei a reencontrar-me na vida com aquilo que realmente me dá vida, e que não é obviamente o alho, mas são as pessoas. Reencontrei-me na vida através do sem-abrigo. Eu comecei a trabalhar com sem-abrigos quando tinha 19, 20 anos. Mas como voluntário? Como voluntário, numa coisa que é a Comunidade de Vida e Paz, e à noite distribuía comida aos sem-abrigos de Lisboa. Fazia isto uma vez por semana. Comecei a renascer outra vez. Tinha tido aí uns stresses. Meio maluco, andava meio perdido, meio maluco, beleza demais. E através dos sem-abrigos voltei a reencontrar e perceber que realmente queria trabalhar com comida, porque a comida tem este potencial, que é ligar as pessoas e colocar as pessoas em contacto. Eu quando me casei fui para Moçambique, tinha estado já em África 4 vezes, em 4 projetos diferentes, e se me perguntares qual é que é o teu grande sonho de cozinha, a tua grande ambição, seria deixar um legado neste mundo, de forma a que várias coisas. Primeiro, que conseguíssemos reduzir a quantidade de desperdício alimentar. Podes não ter noção, João, mas 48% daquilo que é produzido no mundo acaba no lixo. Por ineficácia do próprio sistema alimentar, não é? Por necessidade que as pessoas têm de querer consumir tudo o ano inteiro. Nós queremos encontrar tomate no inverno, queremos encontrar determinadas coisas no verão, porque as coisas não são preserváveis, não é? Se eu tiro um peixe do mar, eu não consigo garantir, por mais que use salmouras e por mais que use fumos e outras técnicas, que os peixes sejam todos que a conservação se perdure, não é? Sim. Por isso o sistema é ineficiente. Se me perguntares qual é a coisa que mais gostavas, era isto, era deixar um legado de um restaurante, uma fórmula de restauração, algo como a banca alimentar, que trabalhasse estes problemas de uma forma mais séria. É muito para aí que eu vejo a minha vida, não já no imediato, mas daqui a uns 5, 6 anos. É muito para aí que eu vejo a minha vida, trabalhar nessa área. Aliás, respondendo de outra maneira, eu não gostava de ver o filme da minha vida quando tivesse 70 anos e ligasse para ver não o Equalizer, mas para ver a minha vida, para ver uma história de uma vida de alguém que não se dedicou com tomates a esta causa. Agora deixaste-me sem palavras, meu caro Kiko. Pronto, era isto. Eu acho que não podíamos ter fechado de melhor maneira isto. Claramente percebo que é um assunto que te é caro. Estou a falar com alguém que faz do voluntariado, ou que fez e continua a fazer uma prática regular, e és muito sensível a essas situações, pessoas que estão marginalizadas ou há uma forma de passarem dificuldades. E acho que isto, João, já agora de acrescentar-te uma coisa que é, e acho que podes preservar isto em casa, não é? Com pequenas coisas, não é? A comida de ontem não é necessariamente pior que a de hoje, ou seja, aquilo que... Tipo, eu tenho um princípio em minha casa que é, obviamente nos restaurantes é mais difícil fazer isso, ou faço de outras maneiras, que é,
pá, nada vai para o lixo. Ou seja, ainda hoje o meu almoço foi um cuscuz que tinha sobrado de sábado. Nos restaurantes, o que eu faço? Através da cozedura a uma temperatura muito baixa num saco a vácuo, eu consigo aumentar a longevidade da maior parte dos produtos e consigo com isto ter menos desperdício alimentar. Ou seja, através de cozer uma carne a uma temperatura muito baixa, porcioná-la e guardá-la a vácuo, eu consigo quase ter uma longevidade de 6, 7 dias de preservação. Depois é garantindo um consumo mais... no frigorífico normal? No frigorífico normal. Okay. Mas depois é através das vendas, nós sabemos aquilo que temos que preparar, não é? Eu não preciso fazer 2 litros de maionese quando sei que só vou vender nos próximos 3 dias e a validade dela são 2 dias, vou vender 200 gramas de maionese, que a maionese aparece num prato, não é? Um bocadinho de noção deste sentido, não é? E não fazer muita coisa em avanço. Uma coisa é eu pegar numa carne e temperá-la ao momento, um tártaro, por exemplo. Outra coisa é preparar um tártaro 3 horas antes do serviço. Claro que amanhã já não está bom. Eu acho que isto é uma das coisas que eu tento muito passar aos meus 16 subchefes que estão a trabalhar comigo nos restaurantes, e é um ponto em que insistimos muito. Hoje em dia também andamos com uma nova... com um novo objetivo, que é a redução do plástico e tudo que são coisas que achamos que não fazem sentido para o meio ambiente. Mas isto é uma guerra difícil, não é? A guerra do plástico, a guerra do desperdício alimentar. Há projetos como o ReFood que deves conhecer. São fantásticos. São fantásticos. E é para não terem mais uma dimensão maior e ganharem... Claro. Tem que entrevistar isso, que não é português, pois não, acho que o responsável... Não, mas ele vive na João Crisóstomo, ali ali ao pé. Eu queria muito falar com ele. É fixe. Tens o contacto dele, não? Tenho, acho que tenho aqui. Então vais-me passar. Eu acho que ele daria um excelente convidado. Já o anunciei aqui várias vezes. Kiko, muito, muito, muito obrigado por teres cá estado. Obrigado. Pela tua partilha, pela tua generosidade. Tu és um excelente comunicador. Falas com paixão, falas com alho, percebes? Falas com alho. Falas com alho, falas com muita vida, muita paixão, muito vigor. Pá, isso passou claramente. És muito mais do que um chefe de sucesso que ainda não tem uma estrela Michelin. És muito mais do que isto. E és... Eu já suspeitava isto. És um ganda maluco, beleza. E só Porquê este nome, pá? O nome é tão bom. Olha, tem a ver com aquele disco que está aí atrás. Esse senhor que está aí chama-se Raul Seixas e é um cantor brasileiro que muitos consideram o pai do rock brasileiro. Ele já faleceu há alguns anos, há bastantes anos, e ele tem esta música chamada Maluco Beleza, e eu quando ouvi pela primeira vez identifiquei-me de imediato com a letra e pensei, tanto que eu só consigo dizer Maluco Beleza, não consigo dizer beleza. Tem a ver com a letra da música com a qual eu me identifico imenso, e é quase um mantra meu, e eu acho que a vida deve ser levada assim, de uma forma maluca beleza. E tu és. Vou ouvir, pá, vou ouvir. Tenho aqui o Spotify, vou procurar isso. Vais gostar e vais te identificar possivelmente com esta música. Kiko, muito, muito, muito obrigado. E volta sempre. Temos que pensar em fazer coisas. Podes-me dar um chupa-chupa, por favor? Para os teus filhos, pá, levas uma mão cheia. Vou dar uma mão cheia. Agora dizemos adeus ali para aquela câmara e adeusinho. Até à próxima. Tchau, tchau. Espera lá que eu queria acabar aqui com uma coisa fixe. Com a música? Queres acabar com a música? Então vou aqui. Queres ver que eu sou mais rápido que tu? É isso. Na loucura real. Que maravilha, pá. É assim meio zen. Ok. Controlando a minha maluquez misturada com lucidez. Entendes? E é isto. Maluquez e lucidez. Que acho que é essencial para nós termos sucesso na vida. Sermos completamente lúcidos. Eu acho que podes viver a tua vida com completa lucidez, mas a maluquez é o alho da vida. É o alho, percebes, que nós precisamos. Pelo menos é assim que eu vejo a vida. É isto. Muito, muito obrigado. Maravilha. Foi especial. Muito obrigado. Obrigado. Tchauzinho.